Olá pessoal, estamos começando a 7ª edição do Ginipapo, podcast da Casa Verde. Casa Verde é esse espaço, digamos assim, um dos últimos espaços, uma das últimas casas em Itapuã que ainda tem quintal. Nesse quintal temos aqui 3 pés de ginipapo, e esse ginipapo é daqui, do quintal da Casa Verde. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, estou aqui mais uma vez com meu amigo Fábio Chiva. Segura o ginipapo, Fábio Chiva. Hoje, com muita alegria, muita gratidão, estamos aqui diante de 2 detentores de saberes ancestrais da capoeira, mestre Itapuã, mestre Camaleão, para falar sobre a capoeira de Itapuã e do mundo. É muita mandingagem aí, hoje vai ter. Segura Vamos falar só, aproveitar para falar que o mestre Abirrê não pôde estar presente, né? E que a gente sente muito, porque é um grande representante aqui também da capoeira de Itapuã, mas com certeza a gente vai marcar um outro ginipapo com ele e mais algum representante, né? Pois é um prazer para mim estar aqui. E como você falou aí que o ginipapo no seu quintal, né? Eu me lembro da música de Belchior, que ele dizia que quando havia noites, galos e quintais, vai ficando um negócio tão longe isso da gente que essas coisas de edifícios, apartamentos e condomínios, você perdeu os quintais, perdeu os seus jardins. E muitas vezes, como eu estava dizendo, perdemos até o genipapo. Mas ainda bem que a gente está preservando o genipapo, literalmente. O nosso gene e nosso papo. Pronto, olha ele aqui. Tipo Camaleão. Uma fruta muito magnífica, tem uma propriedade medicinal também muito grande. E o podcast aqui da Casa Verde é a raiz do ginipapo. Então vamos aqui bater esse papo, descontraído, e dedicar a essa irmandade da capoeira. Vamos ver o que, é que a gente pode trazer aqui de Itapuã, da capoeira do mundo, e compartilhar com essa irmandade da capoeira. Então, liga seus telefones, convida seus amigos, compartilha para todo mundo participar dessa live, tá bom? Sem vocês não tem ginipapo. Bem lembrado, mestre, aproveitando, dê o joinha aí, se inscreva no canal de Amadeu e compartilhe com os amigos, assim, para as malungas e para os malungos. Então, meu amigo, qual o caminho, né? A gente sempre faz esse ginipapo assim, de uma forma espontânea, né? O roteiro, a gente sente de acordo com a energia do momento, com o que cada um dos participantes trazem, assim, às vezes uma palavra, né? Às vezes a gente lembra uma música, a gente lembra uma história. E como o Fábio falou, né, também estamos aqui com Fabiola, nossa querida Fabiola, salve, que está aqui captando as imagens com a gente. Estamos diante aqui de 2 detentores, né, desses saberes ancestrais, pessoas que têm uma vida dedicada à capoeira, né? Então a gente pode começar por onde? Diz aí. Olha, tem uma curiosidade, uma pergunta que eu tenho para fazer para o mestre Itapuã, né? Primeira vez que eu ouvi falar o nome de mestre Itapuã, eu falei, rapaz, que responsabilidade, né? Carregar o nome de Itapuã como a sua expressão na capoeira. Então eu queria saber, mestre Itapuã, como é que foi assim, como é que a capoeira chegou para o menino que se tornou mestre Itapuã? Olha bem, eu morei muito tempo em Maceió e no Rio Grande do Norte, Natal. Meu pai era da Petrobras. Aí não era Petrobras, era Conselho Nacional de Petróleo, não tinha feito a Petrobras ainda, né? E a gente foi para o Rio Grande do Norte e de lá fiquei 3 anos em Natal e depois fui para Maceió, onde eu fiquei 12 anos. E eu só vinha para Salvador nas férias. Aí eu vinha para jogar bola ali, pescar, em Itapuã, para casa da minha avó ali, certo? E não sabia o que era capoeira, nunca tinha visto capoeira, berimbau não sabia nem o que era, nunca tinha visto também, né? A capoeira não tinha esse boom todo que tem hoje, né? No mundo todo. E aí meu pai, em 63, meu pai morreu, nós voltamos para Salvador, para lá para Itapuã, essa casa onde eu moro até hoje, né? E aí um amigo meu, Lula, que era filho de um médico lá em Itapuã, fazia judô, ele vamos treinar judô, ele disse, onde é? Pede dinheiro sua mãe, quer te matricular. Eu pedi dinheiro à minha mãe para me matricular no judô. Mas meu primo, que mora em Maracangalha, minha família tem muita gente em Maracangalha lá. Meu primo treinava com o mestre Bimo chamava ele de detetive. Eu não sabia nada. Vamos treinar capoeira. O que é capoeira? Ele bora lá que eu lhe mostro. Bora. Aí me mandou, a primeira vez eu fui, marcou comigo, eu fui para o Pelourinho, não conhecia o centro histórico, não andava para ali.
Me perdi por ali, desci a ladeira pelo Rio, não era para descer, subi. Aí não fui. Aí no outro dia ele, pô, você não foi para aula? Pô, eu procurei lá, não achei. Ele leva hoje. Aí levou, então no dia 22 de setembro de 1964, às 14 horas, eu me matriculei na capoeira, com o dinheiro do judô. Eu nunca me arrependi. Era engraçado, porque minha mãe também não manjava nada de lutas. Quando eu saía de casa, eu dizia, eu vou treinar, não vai levar o kimono não? Aí eu depois explicava, aí ela, depois eu não estava nem aí, que ela não sabia nada de luta. Então foi assim que eu conheci a capoeira, por acidente, né? Entrei na capoeira por acidente. E me identifiquei muito com isso, me identifiquei muito com a figura do mestre Bima no dia que eu fiz essa aula, pois ele mandava, ninguém reclamava, um instrumento estranho na mão, que eu não sabia o que era, e todo mundo obedecia tudo. Eu fiquei empolgado com o dia do judô, me matriculei, nunca me arrependi. Aí às vezes eu digo assim, eu podia ter ficado no judô, estava na Olimpíada, aí, pelo tempo que eu treinei capoeira, pô, mas depois não, mas foi melhor assim. Tem uma história que a gente lê muito sobre o mestre Bima, né, que a matrícula dele ele engargalava o aluno, que é isso mesmo. Mas era no passado, ele disse que queria só macho na turma dele. Mas primeiro era estivador, né? Então ele disse que quando o cara queria matricular lá, somente o pessoal chegava, o pessoal branquinho, que era a sociedade, a classe média, que ia aprender com ele. Ele disse que segurava assim no pescoço, o cara apertava e dizia, segura aí 1 minuto aí sem chiar. E aí apertava. Se o cara aguentasse 1 minuto sem chiar, matriculasse, você vai embora, você não serve para aqui não. Aí ele dizia, pronto, eu perdi muito aluno, eu perdi muito dinheiro. Aí ele mudou, porque depois já era outro teste, graças a Deus. Senão hoje eu não estava aqui. E para o mestre Tico, como é que foi esse encontro, né? Porque como o senhor falou, né? Que por acidente, mas é como se fosse. Ele se perdeu e na verdade se achou, se encontrou, né? E para você, o que você conta aí? Enquanto o mestre Tapuã estava falando foi por acidente, eu estava pensando na coisa que a gente se ouve muito na capoeira. A gente não escolhe a capoeira, ela escolhe a gente. De alguma maneira eu identifico isso e fiz entendi dessa forma com o mestre Tapuã. Ele ia para o judô, o karatê, e de repente o primo, vamos lá aqui do capoeira. Olha ele dentro da capoeira, era aquele caminho. Comigo não foi diferente. Eu era bem garoto, tinha entre 8 e 10 anos. Eu tenho um tio, que é Bita, era de Alagoinhas, é um irmão de minha mãe, e ele é casado com uma das irmãs da mulher do mestre Bima. Então, eles tinham, sempre que vinha a Salvador, ele passava para ver o mestre Bima da capoeira. Quando ele ia visitar minha mãe, ele pegava minha mão, bora Tico, gingar, e fazia aquele movimento comigo, chamava Tico Tico, cantava umas histórias, e tinha que ficar invocado com o mestre Bima grandão, que na época dava um salto e caía no mesmo lugar. Eu tinha que fazer um círculo, não sei se no tempo de Itapuã ele já fazia isso. E aí ficava contando as histórias, toda vez ele via, eu já ficava esperando aquele movimento. Eu não tinha noção também do que era capoeira. Passou esse primeiro momento. No segundo momento, quando a gente foi morar no Nordeste, e que houve aquele movimento na Barra, de tirar o pessoal da Barra. Nordeste de Amaralina, Nordeste de Amaralina. Tirar o pessoal da Barra, muita gente foi morar no Nordeste. Então chegou, não era capoeira, ia brincar de bola, e na hora de brincar de bola, enquanto o dono da bola não chegava, a galera, aquele negócio, jogava, meteu o pé, e todo mundo era capoeira, andou de cabeça para baixo, era capoeirista. Então é a segunda fase. Já em 80, na década de 80, é que eu resolvi estudar capoeira. Eu parei para pensar, disse, pô, eu não conheço nada da capoeira, estava o tempo todo aqui em volta e eu não sei nada sobre essa cultura, sobre essa arte. E aí nessa década eu resolvi entrar na escola do mestre Pozol, que é até mais novo do que eu na idade, 1 ano. E quando cheguei lá, eu deparei com a minha ignorância em relação à nossa cultura. E pensava como o mestre Tapuã, querendo fazer judô, karatê, não sei o quê, mas a capoeira me fascinou. Aquela mistura de luta, de movimento, de malandragem, de música. Eu digo, rapaz, isso aqui é muito bacana. E a partir daí eu comecei realmente a estudar. Porque eu fui entender que naquele tempo lá atrás, que eu falei do meu tio, eu já estava sendo introduzido na capoeira, de uma forma que eu nem sabia. Então isso foi muito interessante, essas conexões que veio em determinado tempo, e fez com que eu amasse a capoeira e, como os mestres mais velhos do que eu disse, que não sabe,
e eu vejo que eu não sei nada de capoeira, o que eles sabem, eles não querem dizer para mim. Então, eu acho que agora eu vou aprender um pouquinho mais com esse livro aqui, o Mestre Itapuã. Quem não tem, adquiram. Né? Então, eu vou aprender mais um pouquinho aqui nessa literatura. Cadê o meu? Inclusive, tem uma foto aqui, essa foto tem que mostrar de pertinho aqui, ó. Aí. Será que tá dando para ver aí? Esse jovem, cabeludo, ao lado do Mestre Bimba. O meu aqui também. Nós fomos presenteados aqui por esse... Fale um pouquinho de como surgiu essa revista, mestre. Mas antes de eu falar isso aí, ele disse que a gente não ensina nada a ele, sabe? Isso aí, rapaz, eu sou avô dele de capoeira. O Bozó, o mestre dele, era meu aluno. Ele ensinou a ele, tá vendo? A capoeira é assim, né? Vê se pode mais um pouquinho. Tem que guardar. O Bozó, infelizmente, teve um problema e acabou morrendo. Ela morreu muito cedo. Ele tinha um trabalho muito grande. Eu mesmo encontrei ele na França, ele com muitos alunos estavam morando na França. Eu fui lá no Organizador em Lyon e ele estava lá com os alunos dele. Uma coisa, depois ele resolveu voltar para cá, não sei porquê. É que Miami tem essa. Não pode estar bem lá, mas voltar para lá. Né? Aí voltou e tinha uma academia legal, fazendo um trabalho legal, muita gente, considerado por muita gente, no Brasil todo, e acabou tendo esse problema. Mas está vivo, né? Está aí, né? Essa revista, em 1992, o grupo da gente, a Ginga, fez 20 anos de capoeira, então nós resolvemos fazer uma revista, que era uma edição histórica, contando toda a trajetória da Ginga e alguns textos de pessoas da Ginga, ligado? Para lançar em dezembro, né? Ou em novembro de 92. E lançamos. E aí a ideia foi legal, a aceitação foi legal. Nós aí começamos a todo ano a pegar texto na mão dos capoeiristas, sempre isso. Os textos são sempre escritos por capoeiristas. Desse ano, inclusive, aqui, eu já fiz uma crítica, o pessoal está entrando muito por essa coisa acadêmica. Isso não é em vista da educação física. Em vista da educação física, tem porrada aí, não precisa agora na revista nossa de capoeira, tá só temas sobre educação física, esses estudos científicos, que não alcançam o capoeirista, não alcançam. Eu aí vou voltar no próximo ano, jamais dá mais ênfase para os capoeiristas. E aí tem fazendo. Esse ano, ela vem com esse minimal dourado aí, porque é os 50 anos no nosso grupo, né, da Ginga. A Ginga fez 50 anos, ela é de 13 de novembro de 72. E aí nós botamos o minimal dourado, que é o de ouro, né? Mas vamos levando, é difícil, fazer livro no Brasil é muito difícil, de qualquer assunto, de qualquer coisa. Outro dia o cara que faz cordel, porque era uma coisa que a gente, literatura de cordel, todo mundo faz, pendura ali toda feira, o cara reclamando horrores, falando bullying, pô, tá bom, é o mesmo problema que vocês têm, a gente tem, com gráfica, com essa coisa assim. Então é difícil manter, mas a gente tem... A Ginga é justamente para isso. A gente tem... Tem uma frase minha que diz assim, que na vida como na capoeira é necessário gingar sempre. E é assim que ela sai, é gingando aqui, gingando ali, pega um aqui, dá um jeito aqui, para manter. Né? E é a história da capoeira, a capoeira vai gingando para se manter, né? Não pode ir no local tal, tira, bota para o local tal, a gente vai, se não tiver esse jogo de cintura, esse jogo de corpo, ela some, como outras manifestações aqui sumiram, né? Então, essa preservação é muito importante. Sobre esse tema, mestre, da capoeira de Itapuã, é uma curiosidade que eu tenho, fazer um recorte, assim, como existia a capoeira em Itapuã quando o senhor começou a fazer, e quando o mestre Tico chegou em Itapuã, estava vindo do Nordeste Amaranina, qual foi o cenário que encontrou, e para depois a gente vir para hoje. Eu queria fazer esses três momentos no tempo da capoeira de Itapuã. Olha bem, eu vou primeiro. Ele agora Foi 63, que é aluno do Bozó. Pelo menos na roleira aprendeu. Quando eu fui aprender capoeira, que eu falei por acidente, eu saía de Itapuã para a Praça da Sé, que é o terminal do ônibus, era na Praça da Sé. Era uma viagem, era um negócio. O ônibus, a gente chamava o ônibus gostosão, que era um ônibus só, de hora em hora. Eu nem sei, era uns ônibus que não tinha frente. Aquele que não tinha frente, assim, que era feito a Kombi, mas enorme. Aí demorava para chegar lá, era um absurdo. Então o que é que aconteceu?
Você estava falando da minha responsabilidade de ter esse apelido, né? Sim. Eu pegava o ônibus, aqui era 1 hora até lá. Se eu pegasse o ônibus de 1 hora da tarde, porque minha aula era 2 horas lá, eu chegava atrasado. Então eu pegava o ônibus 12 horas, chegava muito cedo. Aí ficava conversando com o mestre Bimba. Aí quando ia começar as aulas, os caras chegavam atrasados, ele ia dizer, pô, olha, esse cara vem de Itapuã e chega na hora, vocês vêm na cidade e não chegam. E aí ficava de Itapuã, acabou ficando de Itapuã, no dia do batizado lá, já era Itapuã, certo? Por conta da distância. Era um negócio absurdo da distância. Então eu ficava, segunda, quarta, sexta eu treinava. Mas terça, quinta, sábado, domingo tinha uma roda, de manhã eu ia, lá no Nordeste Amarelinho. E aí eu ficava os outros dias sem... Aí eu disse, pô, tem que ter alguém aqui. Aí não tinha ninguém que tá pronto fazer capoeira. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei Gil, não sei se você conhece Gia, que me chamava, e salário mínimo, Deus. Peguei Gia, salário mínimo, e levei para a academia do Mestre Bimba para poder ter alguém para treinar em Itapuã. Eles iam comigo. Mas e aí, não, os dois faziam capoeira nada. Eu levei os dois. Aí Mestre aí eles dois treinaram, e aí eu tinha um quarto lá em casa, rapaz, o quarto era menor que isso aqui, certo? Telhado de flangue no quintal, aí a gente treinava lá esses outros dias que não tinha, né? Aí minha mãe cansou de entrar lá pensando que era briga para desabarcar, a gente saiu na mão lá dentro inventando coisas. Pô, aí um dia a Salário disse, rapaz, o Salário era muito doido, eu tenho que fazer vamos fazer uma academia, embora. Aí marcou ali junto da casa do Dona Moça, na Madeira da Terra, Dona Moça era a mãe dele. E aí tinha um terreno, ele marcou um dia uma feijoada, e aí nós armamos a academia toda de sopapo, né? De sopapo, com a lama, com o massapê, e pá, fizemos tudo, e fizemos cimento, tudo, no outro dia cobrindo, pô, virou academia de Salário. Um duro resultado que a gente deu, né? Bom, agora a gente já tem um lugar para treinar aqui. Pô, 4 meses depois o Salário vendeu a academia. Tá cacete, pô, fiquei muito retado. Então, essa era a capoeira, não tinha, só tinha nós três ali que fazia capoeira, e os caras tinham medo da gente, os caras tinham medo da gente. Eu jogava bola na praia ali, os caras tinham medo que a gente era capoeirista, tinham medo, e eu era isso, eu entrei na academia eu pesava 59 quilos, depois passei para 70 quilos, fiquei ali, em 70 quilos, e os caras da Itapuã tinham medo de mim, não sei o que. Tinha uns que me chamavam de maluco, lá em Itapuã, até hoje os velhos passam comigo, ô maluco, que uma vez eu dei um tiro na praça ali, acabou uma briga. Eu estava no Manuel Devoto, e aí um dia eu voltando de noite, eu estava, e era o último ônibus, se você não pegasse aquele ônibus, às vezes a gente veio a pé, eu, Guelso, a irmã de Zezito, veio a pé do Manuel Devoto para aqui, para Itapuã, no Vermelho, porque não tinha mais ônibus, e aí não tinha ninguém parede de uma cidade para ficar. Aí veio a pé, conversando, andando. Pô, tanto que quando a gente foi dar a apresentação no Parque Ondina, com o Mestre Bimba, terminava, às vezes fazia 2 sessões, terminava muito tarde para turista, né, à noite. Aí, às vezes a gente perdeu o ônibus, né, aí descia ali a ladeira de Ondina, que a boate era lá em cima, para pegar o ônibus lá na praia. O ônibus já tinha passado, aí a pé, eu e o Salário, aí eu botei o disse, mestre, é o seguinte, a gente não vai dar para vir mais aqui nesses duas apresentações não, porque a gente perde o ônibus, aí a gente foi a pé para Itapuã, ele aí chegou medicina que é, ó, do dinheiro que entra aí, você tira o dinheiro do táxi de Itapuã e dia e salário. Eles vêm de ônibus e aí você paga o táxi para voltar. Ele pagava o táxi para a gente voltar de Ondina para Itapuã. Isso mais ou menos que é. 60, 65, 66, por aí, 63, 64. Lá. Então Itapuã, o cenário de Itapuã é esse, não tinha capoeira para você jogar. Aí, se eu disser hoje, você vai se espantar. Só tinha eu, Gia e Salário, porque eu levei os 2. Hoje tem 30 grupos em Itapuã, e periferia, né? 30 grupos, quer dizer, 30 grupos você vão botar 30 mestres. Vamos botando 30 mestres, vamos botar os professores, que já estão em outros locais, pô, e alunos, você vê a loucura aqui, né? Quer dizer, se é hoje que eu vou aprender capoeira, eu não precisava ir para a Praça da Sé. Na minha casa tinha academia, o Picolé está ali dentro do dono do meu clube, o Torcha está ali no Coqueirinho, o Biriba está ali na Rodaria. Então, eu não precisava ir para Salvador, ia ser outra história. Para esse pessoal que está começando a ver capoeira hoje, que treina lá em Itapuã, é outra história. Os caras não alcançam
o que era sair de Itapuã para ir para a Praça da Sé. Falando aí, me lembrou de uma das primeiras figuras da capoeira. Quando eu era criança, eu tinha essa notícia dele, era o César, da Conquista. Lembra dele? César capoeirista. Tem um César que eu lembro que treinava com o Marco na Programa Socialista. Não, não morava em Itapuã. Itapuã era esse pessoal. Tinha aquele meio maluco que saía com o Bilibal, que não botava a cabeça, botava uma lata de leite nenhum. Fica, não fica, você não lembra. Ele era juiz de futebol lá. Você está falando de uma época e a chegada de Mestre Tito aqui tem que. Em 80, a década de 80, final da década de 80. Aí Já cheguei, já era o Itapuã, já era uma cidade. Já tinha estourado. Nessa época não tive isso. Mas eu não tinha essa informação de que. Então, realmente, a autoridade para falar de capoeira em Itapuã. No começo, rapaz, é outro acidente. Essas coisas que acontecem. Por que não tinha ninguém em Itapuã para jogar capoeira comigo? Sabe quem era que tinha treinado assim, uns 3 meses só, era da turma do Camisa Roxa, Geraldão. Que hoje ele botou o nome da praça, ele botou o nome da praça no Carival. Geraldão. Geraldão treinou uns 3 meses lá no comigo. E saiu, acabou, morreu aí. Ele fez uma benfeitoria naquela praça. Aquela praça agora é nome Geraldão. Ele que plantou aquelas árvores todas ali. Antes só tinha um pé de oiti ali naquela praça. Ele fazia um carubu, ele fazia muito bom. O Buguelo é subiu dele. Buguelo subiu dele. Então, era esse pessoal, o cenário era esse. Ficava inventando coisas em casa para depois aplicar na academia. E era legal que a gente inventava umas coisas, achava que era que negócio legal que a gente inventou hoje. Aí ela dizia, mestre, olha isso aqui. Aí quando a gente dava, ele, porcaria é essa aí? Nunca mais ela dava. Nunca mais. Aí se ele olhasse e não dissesse nada, era anexado. Por isso que a gente disse que a capoeira regional é dinâmica. Certo? Tudo que surge no seio da capoeira regional é anexado ao seu acervo. Aí, até hoje, entendeu? As coisas funcionam assim. Quando eu entrei lá, o mestre me ensinava uma saída para a vingativa, né? Uma saída para a vingativa, para sair de rolê. Não dava o golpe, estava saindo de rolê, ele está falando perigo aqui no futuro. Era uma saída que tinha uma saída. Hoje eu dou um curso, dou 16 saídas. E isso tudo surgiu no meio da capoeira, foi anexado ao seu acervo. Porque eu só treinei capoeira regional. Então era dinâmica. E no LP que o mestre Lima lançou, e que tem um livreto lá, ele deixa claro isso, né? Quando ele diz assim, mostra a sequência isso aqui, e embaixo ele bota assim, outras sequências são possíveis. Quer dizer, ele deixou aberto aí. Interessante isso. Né? Desde que não seja uma porcaria. Desde que... mas era engraçado, não é ele achar porcaria. Ele dizia assim, que porcaria é essa? E aí ele desmoralizava o movimento, ele dizia, sai pro lado de cá, a gente saía e desmoralizava o movimento. E aí nunca mais dava. Aí não existia nisso. Não presta. E a palavra dele era tão retada. Ele disse que uma vez estava fazendo um berimbau na academia, no primeiro andar, né? Aí disse que o aluno dele entrou e disse, ô mestre, ele disse, ele disse que ele deixou de ir ao cemitério. Se o senhor tivesse num apartamento do primeiro andar, de uma mulher casada e o marido chegasse, o que é que o senhor fazia? Aí ele disse que se ele levantar a cabeça, pulava pela janela. Aí o cara pulou pela janela. Ele disse que viu o barco lá, pai, ele chegou, disse que o cara até que dá, viu, mestre? Se ele mandar. Se ele mandasse, você pula de cabeça. Olha! É engraçado. Tem umas coisas. Eu fui educado dentro da academia do mestre Lima. Eu dizia a minha mãe, eu fui educado dentro da academia do mestre Lima. Ela disse, tô vendo aí o resultado final. Mas uma vez eu cheguei lá na academia, eu tinha 5 dias. Por que você não faz isso? Os alunos da gente, você quer fazer? 5 dias, o mestre me chegou e disse, faz uma fila aí. Eu tinha 5 dias, nunca tinha visto capoeira no mesmo pô, era aquele treino, 5 dias. Aí ele faz uma fila. Aí fez, mortar. Aí eu era o quinto da fila. Mortar, como é mortar? Mas eu era o quinto, né? Bom, aí tinha gente lá de 1 ano, de 5 anos, de 3 dias, de 2 anos. Aí fui. Ela dá um salto mortal com a mão na frente, né? Qualquer menino faz. Mas eu nunca tinha feito, né? Eu fui lá, deu mortal, bati as costas no chão, ele é assim mesmo. Bate as costas no chão, amanhã cai abaixado, depois cai em pé.
Aí eu disse, aí eu ia pra praia ali, meu irmão. Ou era um tal de treinar esse mortal, eu fiquei o cão desse mortal. Aí, toda vez que ele ia fazer exame, ele pediu um sonho de momento. E eu ia todo exame para ele pedir o mortal e eu dar. Quando ele pedir essas horas, ele vai ver. Pô, morreu e não pediu. Eu fiquei, mas pelo menos eu fiquei bom no mortal. Aí quando eu fui ensinar a capoeira, um dia lá, cheguei lá e fiz, faz uma fila aí. Me achando mestre, né? Faz uma fila. Aí fizeram a fila lá, mas era o segundo papai da barra, a menina da escola de dança. Aí fizeram a fila, o que era ali? Vamos dar esse salto mortal aqui, eu chego de idade. Pô, aí fui lá e deu salto mortal, meu irmão. Com a gritaria, as meninas de dança, eu vou quebrar a cabeça, bate o tatame, não sei o que, uma chiada. Aí eu vi ali que eu não era mestre zorra nenhum. E ali eu era um passador de movimento. O mestre era o outro que mandava a gente pular de cabeça, pular, mas nada ele fazia. Aí eu vi que não era o mestre. Aí eu me lembrei de uma frase de Machado de Assis, que ele dizia assim, a pior queda que tem é quando você cai em si. Naquele dia ali eu me situei, que tá bom, então vamos fazer o educativo aqui, educativo, mas eu vi que não era o cara, entendeu? Mas, e essas coisas, é que a gente diz assim, eu fui educado dentro da academia do Mestre Lima, os caras não entendem, esse tipo de coisa. Né? Outra vez chegou no Nordeste Moralina, só tinha francês, turista com a zorra, lá no Nordeste, ele Jair faltou, que era quem falava, ele fez assim, Itapuã, eu falei, eu nunca tinha falado para 5 pessoas, sabe assim? Falei, aí eu ficava olhando para o relógio assim, era para falar da capoeira regional, do Mestre Bimba, e daquilo que estava ocorrendo ali. Aí ele ficava assim olhando para o relógio, olhando para mim. E eu, rapaz, nunca disse tanta asneira em minha vida. Tudo que veio na minha cabeça eu disse, tudo errado. Mas e ele olhando para minha cara assim, não falava nada. Aí quando eu terminei, ele aí, Parma pro seu Itapuã aí. Aí todo mundo, eu fui pro vestiário, por vergonha. Aí quando eu saí lá, porra, se eu mando falar de capoeira aí, eu não manjo nada de capoeira. Aí lá então procure saber para da próxima vez não passar esse vexame. Pronto. Eu comecei a guardar tudo de capoeira que eu achava, tudo que era lugar, papapá, hoje então eu acervo de capoeira do Brasil, talvez do mundo, por causa dessa coisa de ter capoeira. E toda vez que eu ia dar aula na faculdade de odontologia, eu sou professor adjunto aposentado lá, adjunto com a faculdade de odontologia. Eram 96 alunos. Toda vez que eu entrava para dar aula teórica, que eu olhava ali e dizia, pô, se o mestre não tivesse botado aquele dia, não tinha cara de pau da na frente, dando essa aula. Dizer, aí os caras não entendem como é que a gente foi educado. Tá? E eu educava sem dizer, estou educando. Os exemplos, os coisas, foi uma passagem muito legal. Essa formação, e existe uma coerência entre quase todos os alunos do Mestre Lima. Se você conversar com os alunos do Mestre Lima, todos os rapazes chegam nessa coisa. Todos. Então, por causa assim, a minha formatura de capoeira é mais importante do que a formatura de odontologia. Por quê? Porque lá em odontologia, os caras me chamavam, vamos ali almoçar, bora, os caras são assim, né? É só dente, porque ontem eu fiz um canal que eu extraí não sei o quê, é só dente, porque os caras são só dente. E lá dentro da Academia do Mestre Lima, era um universo para mim, porque um era de engenharia, outro de farmácia, outro trabalhador, outro marginal, sei lá. Pô, tinha um leque do horizonte da gente abria de uma forma, e todos têm essa coerência de falar a mesma coisa. De várias épocas, certo? Isso é muito bacana. Uma pergunta assim, sobre o preconceito na capoeira, né? Tem uma fala sua, mestre, de que as pessoas me tinham como maluco, tinham medo. O mestre Tico tem um depoimento que me marcou muito, que quando começou a dar aula no Alto Coqueirinho, os pais tinham medo, achavam que era coisa de marginal. Aí o mestre foi na delegacia para tirar um atestado dele. Auxiliar, aluno do Ziquel, capoeirista. Mas, rapaz, esse negócio do preconceito existe até hoje. Certo? Se você chegar com um projeto para capoeira e o cara chegar com um projeto de judô, de karatê, entra no karatê de judô, você não entra. Mesmo seu projeto sendo melhor. Certo? Isso ainda existe, essa coisa aqui. Uma vez eu estava na faculdade, eu era auxiliar de ensino de um professor de semiologia, ele tinha 69 anos. E estava ele e o diretor, que era outro velho lá, o doutor Lima, conversando lá, eles, 3 lá, e eu bati na máquina, não tinha nem computador ainda. Eu bati na máquina no negócio lá, aí eu sei que ele no meio da conversa disse, não, rapaz, aquele era um vigarista, um marginal, um vigarista, um capoeirista. Aí eu levantei a cabeça assim, ele sabia que ele não saiu, não certo, não vai piorar. Quer dizer,
lá dentro da universidade, pô. As pessoas tinham conhecimento, os caras tinham preconceito, você capoeirista. É um sinônimo de marginal. Quando eu dizia assim, eu sou capoeirista, os caras, mas você não é dentista? Quer dizer, não podia. Como é que pode um negócio desse? Isso é muito esclarecedor. Mas essa história, um pouco mais dessa. Você foi na delegacia, tirou um Sim. atestado lá e. Eu vim morar no Coqueirinho, né? Eu ia morar na Itina. Mas sempre eu fui praieiro, eu sempre gostei de praia. Lá eu tinha um terreno comprado pela imobiliária, mas quando surgiu a oportunidade de morar mais perto da praia, o cara estava vendendo a ocupação, quando começou a invasão do Coqueirinho, aquela ocupação, eu olhei o terreno bom, digo, é legal, perto da praia. E eu morava de aluguel nessa época. Eu digo, bom, se eu pagar ele, ficar 3 meses, não estou perdendo nada, quero o dinheiro dos 3 meses do aluguel. Eu digo, vou ficar aqui. E eu gostava muito porque era aquela sensação de estar no interior, dentro da cidade. Porque só, né, Itapuã já tem aquela poesia toda, e o Coqueirinho tinha uma trilha, era mato, era uma fazenda, então eu pegava, quando chegava do centro, trabalhava no banco nessa época, e entrava naquela trilha, eu digo, pô, eu estou me sentindo rico aqui. Gostava desse astral, dessa sensação de estar vivenciando a coisa do interior e perto de tudo. Então, isso foi na década de 80, 87, 88. Coqueirinho é mais ou menos de 83. Nessa hora. Já tinha... Eu andava isso aí tudo antes de ter o Coqueirinho, 17, Bairro da Paz, a gente caminhava, saía daqui e ia percorrendo esses caminhos todos. Bairro da Paz, que era Malvina, né? A Malvina, que antes era Cana Brava. Bairro da Paz, para dar uma acalmada lá, que era brava mesmo. Aí quando eu cheguei à delegacia, né? Eu cheguei no Coqueirinho, eu vi que tinha muita criança na rua. Estava naquela coisa, muitas crianças, eu disse, pô, eu fazia capoeira, olha, eu estou com meu filho aqui, não conheço ninguém, eu vou ensinar a capoeira para esses meninos, para eles chegarem para perto e saber quem são os pais, quem são as pessoas, e ficar também conhecido dentro da comunidade. Né? Só com a única intenção de criar esse ambiente. Não tinha intenção de ser professor de capoeira, mestre, não nada. Então eu comecei a ensinar para essas crianças e conhecer os pais e fui constatando as carências que existiam dentro da comunidade. Então eu digo, bom, a capoeira aqui, se eu ensinar essa galera a dar porrada, vai piorar, porque eles já eram muito truculentos, de rua mesmo, brincar na rua, porrada, eu digo, pô, tem que trazer isso para um outro contexto. E aí eu digo, pô, eu enchi a mão de todo mundo com instrumento e digo, olha, para todo mundo ficar ocupado e não ficar aquela guerra. Eu fui pedindo para essa galera, eu não vou ensinar o que eu estou aprendendo lá na capoeira do Nordeste, que vai piorar, vai pegar fogo. Então eu fui ver uma outra maneira de passar a capoeira para eles. Né? Então aí eu fui introduzindo os instrumentos que eu não usava de agogô, uma coisa na mão, e vamos tocar. E fui percebendo que eu estava muito focado só na capoeira regional. Eu fiz uma sacação assim, disse, pô, Mestre Bimba teve uma vivência de capoeira Angola, ou a capoeira primitiva, e depois ele criou um estilo. Mas eu estou aqui acompanhando esse estilo e sinto que é uma fatia da capoeira que eu preciso conhecer, no mínimo conhecer um pouco da capoeira como um todo para me posicionar. E nessa questão aí eu comecei a sentir necessidade interna de experimentar a maneira de interpretar a capoeira, de praticar, né, tanto da capoeira regional como da Angola. E depois eu fiquei numa situação complicada, porque ou você é Angola ou você é regional, sempre tem aquela cobrança das pessoas. Né? Eu digo, pô, estou no meio do negócio aqui, eu não sei. E me chamava a atenção que o pessoal, muitos dos amigos que eu tinha da capoeira regional, diziam, ó, o governo passou aqui, eu chuto a cara aí, meu irmão, tem negócio de, porra, como é isso? E os caras de Angola também tinham uma resistência com a capoeira regional. Eu digo, como é que eu vou ficar nesse... E até hoje muita gente não me chama para alguns eventos de Angola para falar alguma coisa, porque eu não tenho uma formação mestre de capoeira Angola. Na regional, como eu não cumpro aquela tradição do mestre Bimba na sequência, como ele faz, então muitos amigos da capoeira regional também dizem, pô, não vou chamar Chico, não, porque não tem nada a ver com a capoeira regional. Então é uma posição também um pouco delicada, mas eu escolhi trilhar esse caminho, e que eu chamo assim, capoeira do intuitivo.
É uma capoeira que eu faço, aproveito os elementos que eu aprendi da capoeira regional, aproveito os elementos que eu aprendi da capoeira Angola e vou negociando com isso, agora com um propósito, que é o que me despertou atrás, chamar a atenção para se conscientizar dos seus próprios medos. Eu percebi que muitos valentões de Itapuã daquela época, que jogavam capoeira comigo, cara duro, truculento, mas às vezes eu percebia que eles também eram muito medrosos, aquilo era fruto de um medo, para esconder o medo. Então eu acho que todos nós somos essas crianças pequenas dentro. E eu digo, bom, a gente precisa confrontar isso. Então o que eu digo, ó, você quer pegar uma corda, nessa época eu usava corda, para você pegar uma corda você vai ter que cantar. Cara, chegava ali aquelas crianças com a cabeça baixa, nem olhava para você, mas queria corda de capoeira. Então eu fazia a roda, no meio da roda eu digo, recital de poesia. Pô, poesia, eu não sei poesia, não uma música de capoeira. Você vai falar uma música de capoeira, para poder eles terem aquela iniciativa de ir para o centro, para superar esse medo de falar em público. Eu fazia aquilo, eu digo, ó, isso aí, para receber a primeira graduação, tem que fazer isso. Então vai ter que cantar uma música. Então ia cobrando coisas que eles tinham dificuldade. E ao mesmo tempo tinha muitos pais alcoólatras. Eu convidei o pessoal dos alcoólicos anônimos para fazer palestra dentro da comunidade. Levei livros também de pessoas que eu conhecia da medicina natural, para falar sobre as folhas, sobre essas formas de medicina que poderia ser, valorizar esse conhecimento. Então eu pegava tudo isso que eu digo, olha, isso aqui é o que esse pessoal precisa. Então eu foquei a capoeira nesse sentido. E a mesma maneira que na época eu chamava Casa de Capoeira Mutações, Projeto Camaleão, que era dentro desse contexto. E com o tempo virou Casa Clandestina de Capoeira Mutações. Porque eu me documentei todo, fui atrás de alguns projetos, apresentei fotografias que eu também gostava de fotografar, tinha um cara que mostrava, comprovar que o projeto existia. E aí o cara perguntou para mim assim, minha casa, você está com quem? Com quem como, meu irmão? Qual é o político que está com você? Eu não tenho político nenhum. Depois, então você não vai para lugar nenhum. O outro político mandou dizer para mim, eu diga a ele que se é político ele não vai para lugar nenhum. Eu achei aquilo muito ofensivo. Pô, tem um projeto social, estou mostrando que a coisa existe, que tem uma carência, e eu tenho que estar com um político para isso ser aprovado. Eu não aceitei, eu deixei os documentos caducados, me tornei clandestino. Eu faço a capoeira e a sociedade que me conhece é que vai dizer se isso é um trabalho que tem valor ou não. Eu não tenho documentação. Se tiver um projeto, um edital, que é aberto para pessoa física, a gente vai lá, faz um concorre e participa. Se não tem só com pessoa jurídica, eu estou de fora. Então eu aceitei essa condição também como uma forma de protesto, né, para fazer esse caminho. E aí quando tem essas oportunidades de eu falar isso, eu acho que é muito importante, porque muitos capoeiristas seguem esse caminho de, vou fazer um evento, um cara que não faz nada pela comunidade, dá as camisas, bota aquele nome grandão nas costas, fazendo propaganda de um cara que só faz explorar a comunidade. Então eu acho que é bom a gente repensar de que forma, como fazer, e aí usar sempre essa resistência que o mestre falou, da capoeira sempre está gingando, tendo um rolê, e segurar a onda. Se não dá para fazer com camisa, faz sem camisa, se não dá para fazer calça, faz descalço. Capoeiristas vão estar ali somando, juntando, e é uma forma de expressar também politicamente. A capoeira é uma questão política também. Ser capoeirista tem que ter uma mente crítica e usar a capoeira como essa forma política. E como é que eu cheguei até a delegacia? Então, chegamos no Coqueirinho, eu fui falar com o pessoal da associação, que na época era senhor Eufrásio Teles de Menezes, dona Marião, a mulher grandona, dona Maria da Colina e senhor Eufrásio, são as pessoas que eram mais atuantes dentro da comunidade. Aí quando chegou lá que eu falo com eles, aí o senhor Eufrásio disse para mim assim, capoeira aqui? Não, capoeira é coisa de vagabundo. Eu tenho 2 filhos que entrou na capoeira viraram marginal. Aí eu fiquei na sinuca, né? Eu digo, tá bom, se eu aceito e vou me embora, ele ia ficar convencido que capoeira era coisa de vagabundo. Pensei, digo, tá bom, eu vou aceitar. Ele disse, tá, então você vai ter que falar com o delegado, se ele disser que pode, você vai dar aula aqui. Aí fui para a delegacia, chegou lá, conversei com o delegado, expliquei o que é que eu estava fazendo, ele disse, tá bom. Aí você conhece o mestre Itapuã? Conheço, conhece não sei quem, conheço. Agora, aí disse, eu treinei com o mestre Bimba, eu sou
carrocear. Aí contou umas histórias da que aconteceu dentro da academia, a gente ficou falando de capoeira, ele disse, rapaz, isso aí não tem nada a ver com isso aqui não, mas o que você falou comigo aqui, não sei o que é. A gente aí ficou falando de capoeira, ele contou um bocado das vivências dele da época. Aí eu voltei para a associação, falei com eles, olha, a situação é essa, né? Ele disse que por ele está tudo bem. Aí eles consentiram que eu desse a aula. No meu primeiro evento eu vou convidar eles. Aí fiz, organizei tudo bonitinho. No dia do primeiro evento que eles foram, foi até no Lomanto Júnior, aí convidei eles para irem lá. Aí ficaram encantados com a organização, com a disciplina das crianças, a mudança que houve com as crianças. Eu aí ganhei credibilidade, fiquei como uma referência dentro da comunidade e fui a pessoa que levei a capoeira para aquele local. Nessa época já tinha o mestre Tapão aqui, o mestre salário mínimo, como falou, uma grande importância também, que é muito amigo do mestre Tapão, que era o mestre Paulo dos Anjos, Angola, no quilômetro 17, tinha um trabalho excelente, eu sempre estava lá bebendo dessa fonte. Então quando eu cheguei aqui já tinha a roda da sereia, né? Tinha essas pessoas que trabalhavam a capoeira. Então o meu propósito com ela foi mudando, aí ela foi me conduzindo, não era o caminho do mestre Bimba, da capoeira regional, e falei para o meu mestre, olha, não é que eu estou escolhendo porque isso aqui eu acho que seja o melhor da capoeira, que é uma capoeira melhor, mais eficiente. É porque é a forma que eu estou me identificando. Nunca deixei de ser aluno, de assumir essa condição de aluno do mestre Bozó e continuar conduzindo o trabalho dessa forma. Então a primeira pessoa que eu tive que comunicar com ele, na época eu já era um monitor de capoeira, né? Então eu não tinha intenção de ser mestre. Isso foi com o tempo, que o próprio meio guardando, esperando quando o mestre morresse. Para que tanto mestre? O mestre está ali, tá bom essa coisa de monitor. Mas outros que foram se formando primeiro do que eu, fez pressão e armavam dizendo que um evento para me formar mestre, porque eu estava recusando. Aí o mestre Café disse, tio, a minha escola onde eu dou aula está com um problema lá, vamos fazer uma manutenção, dá para fazer meu evento em sua casa? Eu tinha uma academia no fundo da minha casa, eu investi meu dinheiro para fazer esse espaço, com uma biblioteca, para o pessoal chegar lá, ter livro de psicologia, de relações humanas, de tudo quanto fosse coisa, para que os alunos tivessem a oportunidade de ter um lugar para treinar, para ler. E aí, eu tá bom, marquei, eles marcaram o evento, está lá, eles receberam a graduação dele, e o mestre veio para me dar a minha graduação de mestre, um diploma. Eu digo, não, mestre, eu não aceito dessa forma, já que vão fazer, que já fizeram essa arapuca, eu prefiro, eu só vou aceitar se eu fizer os movimentos que é exigido para essa graduação, tudo, e se eu passar, tudo bem. Teve que dar um mortal, né? Aí eu tive que fazer, que era aquela, o mesmo, nessa sequência, exame, tal dia, aí chamam os mestres para fazer, para dar nota. Então eu fiz os exames, balões, tudo que foi pedido. Aí sim, eu já era professor, mas não na graduação de mestre. Então para mim eu não ia me sentir bem, é muito vergonhoso na capoeira você receber um diploma sem você fazer jus aqui. Eu não aceito, eu acho que não é por aí o caminho da capoeira. O tempo da capoeira é diferente de um tempo, de uma escola acadêmica, é muito diferente para chegar a uma graduação de mestre. Eu até costumo dizer que o mestre, a gente não forma, a gente identifica no grupo quem é que tem as qualidades de mestre. E aí no dia você diz, ó, está aqui seu certificado, apresenta você como mestre. Mas ele tem que se revelar. Não é a gente faz botar uma sequência de movimentos, você passou, recebeu uma graduação, sou mestre. Sem ensinar, sem ter nenhum conhecimento, nem interesse por ensinar, para que ser mestre? De quê? Sem aluno. Então, essa é a minha trajetória. Vamos ver aqui para o papo aqui também é um globo, né? O planeta Terra aí. E a gente falou de alguns territórios aqui, né? Mas Tapão falou do Babaité, onde eles fizeram a primeira academia, falou da Roda da Sereia, né? A Sereia Tapão, que será assistido por pessoas de qualquer parte do mundo. Né? Nós vivemos aqui nesse lugar chamado Itapuã, e que está dentro de uma cidade, uma metrópole, que é Salvador, do estado da Bahia. Todos somos soteropolitanos aqui, né? Soteropolitano nascido na cidade de Salvador, Fabíola que é carioca. E, pois é, já é. A gente falou do bairro da Paz, falou das Malvinas, falou logo do Coqueirinho, do quilômetro 17. Temos aqui ao redor a Baixa do Bebê, a Baixa da Soronha, Nova Brasília, Alto do Macaco,
Estela Maris, Piatã, tudo localidades dentro, são territórios dentro desse grande território que é Itapuã, né? E a gente está falando da capoeira em Itapuã e no mundo, né? É uma música de Gil que fala que antes o mundo era pequeno porque terra era grande, hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena. Não sei se isso já é uma... O Gil tem muita coisa ligada à capoeira, muitas músicas. Do tamanho da antena parabólica, camará. Ele volta no mundo, camará. O mundo dá volta, camará. Fala de jangada leva uma eternidade, de saber leva uma encarnação. De avião, o tempo de uma saudade. Na hora que o poeta vai buscar, né, para descrever. Hoje nas ondas do rádio leva o tempo de um raio. Tempo que levava a rosa para aprumar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar inteira, né, cara? Traduzir o tempo dessa forma, né? De jangada leva uma eternidade, de saber uma encarnação, de haver um tempo na saudade. Ele fala também no instante em que tange o berimbau no camará, ele voltando no mundo camará, e o mundo dá volta. E aí, falar, até você que conhece Itapuã tem uma experiência aí, né, da capoeira no mundo que pode trazer para a gente, mas puxando ainda aqui, você tem hoje uma parte de você lá em Portugal, né? Sim, sim. E acho que a gente pode abrir um pouco esse leque, né, de falar da capoeira no mundo, por essa experiência, esse coração que você sente pulsar lá, né? Fala um pouco sobre isso, tudo a gente passa por nesse de Itapuã, né? Então, nessa coisa de ensinar capoeira, né, a gente tem pessoas que estão ali e tem a intenção de chegar ao estágio de ensinar, de passar o conhecimento. E em todos esses alunos que eu ensinei no Alto do Coqueirinho, foram muitos, quase todo mundo que mora no Coqueirinho, se você perguntar, um dia entrou na minha casa, jogou capoeira, levou um tempo, seus filhos já estão na terceira geração assim, de pessoas que praticaram capoeira comigo. E desses tem um chamado Jambo. Jambo começou lá desde o início e ele mora na Itália. Ele está lá com um trabalho em Bolonha, ele faz o trabalho de uma capoeira muito santo, muito alternativo. E tem a Cláudia, que é na Suíça, que é casada com um aluno meu, que é o Pavão. Pavão veio de Alto do Coqueirinho, ele veio visitar o pai, e nessa visita ele saiu com a galera para farrear e deram uma cacetada nele, ali numa localidade chamada Loteamento Dona Rosa. Ele veio a óbito, e aí ficou a esposa dele, a Cláudia, que eu coloquei a filha dela de Framboesa. A Framboesa. Ela é suíça, mas apaixonada de coração, é baiana, capoeirista de alma. E ela faz um trabalho com crianças especiais lá dentro de uma... Não é um trabalho grande, mas faz um trabalho usando a capoeira, os elementos da capoeira, nesse contexto com crianças especiais. E agora, recentemente, né, o meu filho está lá em Portugal, né, começou um trabalho, está começando esse trabalho. Uma capoeira, ele foi para ser salva-vida, mas quando chega o inverno, ninguém entra na água, então não tem salva-vida. Então, nesse período de inverno, ele está lá divulgando a capoeira. Então, é uma coisa que a gente não sabe qual o tamanho desse fruto, como é que vai vingar. E eu tive uma experiência também pelo Caribe, né? Eu fui a várias coisas ao Caribe, na ilha de Grenada, e na universidade, que eu não sei em inglês, é St. George, não sei se a pronúncia é essa. Eu tive uma experiência de ensinar capoeira, e foi muito bacana esse período, porque tinha alunos de tudo quanto é parte do planeta, né? Americanos, pessoal da Tanzânia, da Ásia, que estavam lá nessa faculdade, que é uma faculdade de medicina, e eles estavam estudando ali. Então tinha uma menina que já conhecia capoeira, treinou com o grupo Senzala, do Rio de Janeiro, e ela morava no Havaí, estava lá também nesse curso de medicina. Então o que ela sabia, ela estava ensinando para o pessoal. Então a capoeirista tem essa coisa, não ficar comigo, mas vou botar alguém para aprender, para continuar. No meu caso, porque eu vou ensinar as crianças por uma razão, e também o que eu aprendo eu estou melhorando. Aí eu fui até o Caribe, e chegando lá, a minha amiga falou para o pessoal da universidade, para
eu liberasse um espaço para eu dar uma aula, né? Então esse pessoal que estava envolvido com a capoeira achou bacana e eu fui dar aula para esse pessoal. E eu gostei porque eu não falava a língua no inglês, não dominava no espanhol nem nada, e fui dar essa aula nessa linguagem mais antiga que é a linguagem gestual. E eu fui perceber a grandeza dessa linguagem, porque eu conseguia dar aula para todo mundo, e todo mundo entendia, que executava os movimentos e ensinava música de capoeira em português, o pessoal ia aprendendo, sem saber o que estava falando, mas cantava. Então nessa experiência eu vi a potência da capoeira, a riqueza, e como essas pessoas que vinham de outras culturas se entusiasmavam e se encantavam com a capoeira. Tem um aluno da Tanzânia que ele achou, até fez uma analogia, uma comparação, que a música de capoeira parecia muito com umas músicas do folclore de lá, porque aquela questão de você cantar no coro responder. Muita música lá do Oriente Médio tem essa conotação. O puxador canta e a galera responde, né? Então ele fez essa coisa, que a capoeira tem muito isso, ele gravou umas músicas no meu que eu vi. Então nessa experiência me despertou mais ainda a ferramenta capoeira, a grandeza. O que é que nós precisamos fazer com a capoeira para deixar de ser tão discriminada dentro do nosso país? Porque uma coisa com tantos elementos, com tanta riqueza, é inexplicável como o brasileiro, principalmente a parte política, né, não reconhece e não faz um trabalho de resgate, de conhecimento, de respeito pelas pessoas que contribuem com essa arte, que não tem ela viva. Então, eu acho que a gente ainda tem essa responsabilidade. E hoje a capoeira está internacional, aos troncos e aos barrancos, né, porque os capoeiristas vão com vários tipos de formações e mentalidades sobre a capoeira, impregnando o capoeirista lá de fora com sua maneira de pensar a capoeira, de fazer a capoeira. Isso é muito sério também. Então precisamos muito dialogar com essa capoeira internacional, ter material como esse, para que os capoeiristas lá fora possam ter a oportunidade de estudar a capoeira e não ser enganados. Né? Porque a questão da capoeira, dessa ritualística da capoeira, dessa seriedade da capoeira, é preciso ser passada na hierarquia, na tarefa dos mestres, hoje com a internet, mas o capoeirista tem que ter hoje, mais do que nunca, esse senso crítico, porque tem uma enxurrada de informações, mas ele tem que aprender a filtrar essas informações. A capoeira é muito séria, é muito delicada e é muito simples. Então, é uma responsabilidade e ela está correndo o mundo. A capoeira, a gente parece que não tem um controle, ela tem o caminho dela. A gente não controla a capoeira. Ela vai seguindo e hoje, dentro do Brasil, ela já se espalhou e continua pelos continentes aí se espalhando. E eu não sei o que é que vai acontecer com a capoeira lá na frente. Eu acho que o mestre Tapão pode explicar isso até melhor, porque ele anda mais por aí, ele tem mais experiência com isso. Então agora eu vou ficar aqui quietinho, bebendo dessa fonte que está aqui do meu lado. Só aprendeu o que não presta. Essa coisa que essa dificuldade que você tem, o governo, de uma forma geral aqui do Brasil, municipal, estadual, federal, os caras não sabem nada de capoeira, não manjam nada de como é que a capoeira funciona, nem como ela sobrevive. Tanto que quando eles fizeram aqui, a Bahia tomou, entre aspas, né, aquele material, a capoeira como patrimônio material da Bahia. Eles aí fizeram o acerto dele lá para a Unesco tomar a capoeira como patrimônio material do mundo. Só o que eles botaram lá, eles tomaram a roda de capoeira e os saberes dos mestres, e não a capoeira. Porque se fosse boxe, você tomava lá o ringue, se fosse judô, tomava no tatame, entendeu? E não interessa. Então você vê como os caras enxergam um pouco essa coisa. Porque se você estiver jogando na praia, eu e um amigo meu, não tem roda. Não é que na roda é um circo. E as pessoas começam a chegar, formam aquele circo para assistir. Mas se eu tiver eu e você jogando na praia, nós dois sozinhos, não tem roda, mas tem capoeira. Os caras não entenderam isso, entendeu? Então, o governo, a gente esperar do governo alguma coisa é piada, né?
nenhum capoeirista chegou, né, no exterior com aval do governo, de uma prefeitura, de um estado, não sei o que, para o documento na mão. O documento capoeirista chegou no exterior, levou um berimbau debaixo do braço, e seja lá o que Deus quiser, e sobreviver. Por isso que essa diversidade da capoeira no exterior, você vê coisas horríveis, vê coisas sensacionais, você não entende como o cara consegue fazer, porque esses caras foram chegando e foram desenvolvendo do jeito que sabia, do jeito que tinha na cabeça, certo? Sem orientação nenhuma. Então, quando eu viajo aí, eu vejo muita capoeira no exterior. Às vezes, cara, capoeira do exterior é diferente do Brasil. Não, eu acho a mesma coisa. Então, é a mesma coisa que eu entro lá e jogo com eles. E eles jogam comigo do mesmo jeito. Se fosse diferente, eu não conseguiria jogar. Certo? Ah, precisa aprender a língua dos caras. Como é que você vai aprender? Você tem capoeira hoje na China, em Israel, na Holanda, na Alemanha. Você vai aprender isso tudo para jogar. Eu dou aula de capoeira, eu dou aula lá em português. E aí eu tenho um argumento muito forte, que eu digo, pô, você já viu algum japonês traduzindo golpe do Japão, de judô ou de karatê? Não. Vocês não aprendem em japonês como é? Ah, é Maigeri, Noshigeri, Sotokodos, eles traduzem? Não. A capoeira tem que traduzir para a língua dos caras. Aprenda português para vocês. Tanto que a capoeira é hoje o maior que difunde mais a língua portuguesa no mundo todo. Porque você tem que cantar em português, você tem que falar os golpes em português. Então todo mundo sabe alguma coisa em português. Aí você falou, eu não entendo o que está cantando, não. É feito papagaio de porta de venda. Né? Você chega lá e fala, porra! Aí ele faz, porra, mas ele não sabe o que é. Ele repete, mas não sabe o que é. Então ele canta o que você canta, mas não sabe. É tanto que a gente diz que não é difícil você ensinar capoeira no exterior. Difícil é você fazer os caras entenderem a sua cultura. Aí é difícil para mudar. Certo? Ele entender isso, por que estou fazendo isso, por que eu estou cantando isso agora, por que esse cara mudou o canto que chegou alguém ali, por que mudou o toque, não sei o que. Isso ele não entende. É difícil. Agora jogar capoeira, aqui no Brasil, aqui na Bahia, se você bater um berimbau hoje ali na praça, aparece um monte de menino para jogar capoeira que nunca entraram na academia, nunca tiveram mestre. Eu sei que capoeira aqui no Brasil, você tapinha, você corta, nasce novo, corta, nasce novo. Entendeu? E com tentativa e erro, acabam ficando até bons capoeiristas, alguns. Você chegou a morar fora? Não, nem quero. Eu passo 10 dias fora, rapaz. É uma aflição, eu quero voltar. Logo. O tempo que eu passei mais lá, passei 60 dias. Mas, na França, mas em várias cidades da França, 10 dias aqui dentro. Mas aquela agonia eu quero ir embora. Eu acho bonito. Qual foi a primeira experiência? Como é que esse A primeira experiência foi em Nova York. O Jerome me levou fazer uma palestra, eu e Emília Bencardi. Na palestra eu fui. Emília é fantástica. Qualquer capoeirista vai a leitura. Muita gente não reconhece o A valor dela. leitura Mas Emília é fantástica. Aí levou, nós fizemos a palestra lá e eu voltei. Depois comecei a ir muito. Hoje eu nem faço conta disso, mas eu tinha eu tenho 96 cidades do exterior que eu fui, correr muito. Não fui de uma odontologia, é muito. Entendeu? É já muito. puxou ele. Se eu fosse de odontologia, eu ia comprar uma passagem uma vez na vida lá na Nova York, muito. E continuo viajando para esses lugares todos, entendeu? Devo isso tudo à capoeira, conhecer o mundo todo pela capoeira, certo? Mas capoeira é isso, irmão. Você não gostou, você come menos. Vá no Brasil. Mas eu não pergunto, se você aprendesse karatê, fosse um cara fanático, você queria ir aonde? No Japão. Então você faz capoeira, você quer ir aonde? Na Bahia, né? Então você já sabe os primeiros passos. Agora vai lá na Bahia, vai beber lá. Certo? Então é muito difícil ensinar lá. As pessoas que moram lá, todo mundo acha que está cheio de grana, que está tudo bacana. É mentira. Os caras dão um duro, rapaz. Eu vou para a Finlândia, lá é gelo puro. Já peguei 39 graus abaixo de zero. Só gelo. Só gelo. Aí os caras dizem assim, mestre, só deu sorte, viu? Diminuíram, quando está 29. Menos 29. É só gelo, você não vê asfalto, não vê nada. Os caras ali vão para a academia, não falta aula. Você dá uma aula para os caras de 3 horas, 2 horas, 3 horas, ninguém reclama, só bebendo água e faz nada. Ninguém fica, que hora é a roda, mestre? Que eu como aqui. Que hora é a roda?
Pô, tá falando demais. Entendeu? Então, eles têm essa vontade de aprender e essa cultura de aprender e respeitam os professores e tudo. E, ou se pensar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, capoeira em Israel, pô, os caras cantando lá em português, jogando capoeira, na Holanda, na Alemanha, Dinamarca, Polônia, Finlândia, Suíça, Suécia. É brincadeira, velho. Existe uma unidade, essa coisa lá, o que é a capoeira, a tradução da palavra capoeira. Existem interpretações diferentes? Existe várias interpretações. Graças a Deus que existe. Certo? Porque quando tudo fica muito certinho, bonitinho, engraçadinho, 2 mais 2 são 4, se você disser que é 5, tem uma briga retada, né? Então. Muitas vezes 2 mais 2 é 5. Os caras dizem uma coisa, mas os caras não explicam. Então ele diz assim, a capoeira, a palavra capoeira é do Tupi-Guarani, né? Capoeira, quer dizer, mato que deixou de existir. Um local onde você derrubou o mato, ficou só aquela graminha legal, é um local bom de jogar capoeira, ninguém vai jogar capoeira no mato. Certo? Ali é o local bom de jogar capoeira. Então o nome é capoeira. E hoje, você, no interior ainda tem as galinhas de capoeira. Capoeira. Em Portugal, o seixo de vender capoeira, de vender galinhas, se chama capoeira. Então, se você for na história puxando por que chegou nisso, tudo bem. Ah, mas essa é a luta africana, e por que o nome é Tupi-Guarani, meu? Por que o africano não Coisa botou... da mestiçagem? Por que o africano não botou o nome dessa zorra com uma palavra lá em africano? Por que o berimbau tem em 375 lugares lá na África, cada um com o nome, e não tem nenhum lugar com o nome berimbau, só aqui no Brasil? Lá é Urucum, Macumba, Urubumba, não sei o que lá. Só berimbau, só aqui no Brasil. Aí o cara tem até uma tese que ele diz assim, que existia. Então eu comprei um na Argentina, berimbau de boca. Uma vez eu estava no cinema, aí passei o Snoop tocando berimbau de boca, com a caixa de ressonância em sua boca, né? Aí torre. Aí eu assisti a outra sessão para ver. E cheguei na Argentina e comprei o berimbau de boca. Aí disse que quando o turista chegava aqui, ele conhece esse berimbau, na Europa toda tem. Ele conhece. Aí quando vi o cara tocando o arco musical da capoeira, o Pumbo, tocando, aí o cara dizia, como é o instrumento aí? O baiano dizia, berimbau. Aí o cara olhava assim, se espantava, e o baiano dizia, tá pensando que berimbau é gaita? Tá pensando que berimbau é gaita? Porque é o que os caras conheciam. Então esse ditado surgiu disso aí. E só no Brasil o nome desse instrumento é berimbau. Lá tem um livro de Albano Marinho, um baiano que é Berimbau, arco musical da capoeira na Bahia. Ele vem desde a harpa, desde lá das pirâmides de Escambau. Tem um nome que não acaba mais isso aí, mas só aquele que é chamado de berimbau. Aí os caras falam assim, não, mas porque o berimbau é feito de biriba. Pô, biriba é com riba, não é? Então, coisas que as pessoas não explicam e que eu acho que nem precisa. Certo? Uma coisa que você ficou falando aqui, eu tenho muito isso na missão, não sei o que eu tinha que fazer, isso a gente conhece 300 histórias dessas, né? A gente se virar, fazer academia com a mão, e essas coisas a gente conhece demais. Mas uma coisa que eu defendo muito capoeira é essa coisa dos diferentes. Certo? Os capoeiristas, as autoridades, não conhecem os diferentes. Aí tive uma casa na capoeira, uma homenagem aos mestres lá. Aí mestre tem o camaleão, toma. Aí deu o troféu aí também. Aí os caras, entendeu? Os puristas. Não sabe nem o que é a história do cara, não sabe nada. Então os diferentes, eles são sempre. Você tá bom, você é legal, entendeu? Tu trabalho legal, você tem um trabalho legal, mas é aqui que a coisa funciona. Entendeu? Então a gente precisa respeitar mais essa diversidade, né? Dar mais atenção aos diferentes. Na Bahia tem porrada, certo? Você vê ele da linha da capoeira regional, que eu posso falar do meu aluno na capoeira regional, da linha da capoeira regional. Aí você diz assim, e como é que pode? Não está fazendo capoeira regional. Ah bom, o mestre Bimba fazia capoeira que todo mundo fazia, era
não era capoeira Angola, que esse nome Angola surgiu depois que surgiu o nome capoeira regional. Por que ele fazia essa capoeira que todo mundo fazia e resolveu fazer um estilo novo, nunca mais fez aquela capoeira? O masculino pode, é mais inteligente que todo mundo? Talvez, mas não. Qualquer um podia fazer isso. Então, eu acho que a capoeira é uma coisa, essa parte mística da capoeira, essa cara. Rapaz, eu já fiz toda a loucura. Nossa Senhora! Toda a loucura. Chegue pra cá, mãe, senta aqui. Chegou aqui, ó, falando em cultura, em arte. Tá vendo? Chama, chama. Estamos aqui gravando aqui um. Chama aí. Agora que chegou o homem do samba. Já deve ter ido no Bar do Monde, São Baité. Eu queria falar também um momento com essa questão do berimbau. Né? Quando eu cheguei lá na Ilha de Grenada, eu cheguei com o berimbau e o pessoal começava a perguntar isso, eu pegar assim e fazer assim, cocolute. Eu disse, não, berimbau. Da onde? Brasil. Como é que toca e tal? Aí eu fazia, uau! E aí, né, eles mostravam, né? Eles perguntavam e ficavam encantados com o som. Pegar um berimbau e para mostrar, até na imigração, uma vez o cara chegou lá e olhou minha bagagem e perguntou, eu disse, é music sim? Aí eu falei, então aí, eu tocava o berimbau e eles ficavam encantados, eles chamavam de cocolute. Aí eu não sabia o que era o cocolute, né? Depois eu encontrei um cara lá chamado Cake Man, era perto do carnaval, e eu passei por berimbau, ele me chamou, eu não sabia, eu estava com uma amiga que traduziu tudo. Aí ele é músico, ele disse que é o cocolute, eu disse a ele que era o berimbau do Brasil, e ele achou muito parecido que ele tinha um cocolute. Aí eu disse, como é o cocolute? Deixa eu ver. Aí ele pegou uma verga, né, com um nylon, e ele tinha uma chavezinha que ele botou lá, que já era uma inovação dos antigos, para afinar, para apertar mais o. E a caixa de ressonância era a boca. Aí tirou um som, berimbau de boca. Aí a gente fez um som junto, fez isso no YouTube. Ele começou a tocar e eu acompanhei ele. E ele lá, ele ficou empolgado, vibrou, e aí eu fui conhecer o cocolute. Depois lá no cartão postal, eu vi que outras ilhas ali, como Corações, outras ilhas, eles usam muito esse berimbau de boca. E eu pude ver que era uma comunidade da maioria negra, que tem uma ligação com a África, né? Esse berimbau que eles traziam e conservavam lá. E aí eu achei interessante essa Você pode fazer junto com o Pode, agora você vê. Não, eu comecei com a capoeira regional, fui para agora, não sei o quê, cocolute, a porra, quando chega lá ele toca o hino da capoeira regional. O cara quer fugir das raízes, não pode. E até hoje minha aula, não abandonei não, essa riqueza eu trago comigo. A sequência do mestre Bimba eu não joguei fora, era uma sequência didática maravilhosa. Esse toque é qual? Esse é o hino da capoeira regional. O hino da capoeira. Então eu trago esses elementos, como a cavalaria. Então, assim, eu começo a minha aula. Já começou agora? Eu começo a minha aula, a gente quando começa, a gente é criança, a gente nasce um bebê, a gente primeiro aprende a sentar e tentar engatear, né? Então, eu faço uma analogia disso com a capoeira regional Angola. Então eu começo a ensinar um movimento mais embaixo com o pessoal e trago para essa didática que eu aprendi, que eu não joguei fora e acho muito valorosa, da capoeira regional. Então eu ensino a sequência do bimba que com a lateralidade e a noção de entrada e saída de movimento. E o cara fica preparado para jogar. Eu observava muito um aluno do mestre Bimba, que é muito amigo do mestre Capuã, que tem essa facilidade, o mestre acordeon.
Ele vai na chamada para assim, que outros caras da Capoeira não, meu pai, isso aí não é comigo. Você tocou logo no cara, que é um dos 20 regional. Então, aí eu digo, olha, o que é que eu faço? Ele mora lá, né? Mora fora. O acordeon tem. Ele mora em Becker, na Califórnia, há mais de 30 anos. Aí eu fui lá num evento dele, a prefeita, claro, fez um desfile lá, todo mundo branco, tocando berimbau, maculelê, não sei o quê, para ele num lugar assim, e a gente tá assistindo. Daqui a pouco ela veio, aí deu um título de cidadão da cidade, de Becker, certo? E estabeleceu o dia 18 de outubro, Mestre Acordeon Day. Nossa. É a única coisa do mundo que tem um dia para ele, e ele tem direito a exigir verbas para o evento dele, porque ele está no orçamento da cidade. Nossa. Uhul! É a primeira vez que eu estive com ele veio de lá. De bicicleta. De bicicleta. Ele disse agora vai voltar. Isso que eu vou com ele. Enquanto as autoridades do Agora, Brasil eles não têm- reconhecem, fora do Brasil, Outra coisa, são você músicas começa homenageadas. o pessoal no chão, entendeu? E nós íamos dizer assim, rapaz, respeite o chão. Aí eu ficava, legal, respeite o chão. Não tinha bagagem, nem tinha vivência para entender zona nenhuma que eu estava falando. Respeite o chão, rapaz. E era todo grosso assim, e olhava para o outro lado, não dava nem atenção a ele. Aí eu respeite o chão, depois que eu vi, olhei para ele, de onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Podemos gostar da tradição, de respeitar o chão, botar. Tanto que quando você quer desmoralizar um cara, pô, eu nunca vi você botar a mão no chão, certo? Joga capoeira. Você joga capoeira esterilizada, parece que está dentro do UTI. Entendeu? Você tem que Debaixo botar do a mão barro no do chão suspira uma substância sustentada por um sopro divino. Pois é. Aí depois de velho, que Gil, depois Gil vai me ensinar. Depois de velho, que você vê isso. Então, e outra coisa, você começa com cavalaria, você começa cavalaria do começo, né, cavalaria. Cavalaria era um toque de aviso, quando tocava era para todo mundo abrir. Então, o mais importante do capoeirista nessa época era saber que se tocar isso aí, eu tenho que abrir, que vem a polícia. Então, não era o toque de cara ninguém saber primeiro. E a gente fez depois. Certo? E o mestre de mim ensinava capoeira. Você comprava o berimbau na mão dele, ele me ensinava, começava com cavalaria. Aí gozava, você que é músico. Aí eu ficava lá o dia todo assim, tá de berimbau antes da aula. Aí ficava lá, tom, tim, tom, tom, tim, tom, tom, tim, tom, e porra. E aí passava, é só isso, tom, tim, tom, tom, tim, tom. Aí um dia chegou e disse, agora vamos sujar as notas. Aí eu falei, pô, todo mundo limpa, a gente vai sujar isso aqui. Na minha cabeça, né? Vamos sujar as notas. Vamos o quê, mestre? Sujar as notas. Aí era tom, tim, tom. Aí vamos sujar as notas. Tom, tim, tom, tom, tim, tom, tom, tim. Então, era o primeiro toque que ele ensinava a gente. Depois de muito tempo que eu vi, pô, mas esse era o toque que todo mundo tinha que saber. Ele tocou, então eu que abrir. Você conviveu quanto tempo com ele? De 64 até ele morrer. Nossa, foi. Morreu em 73, né? 73. Mas eu tinha uma vantagem assim. Meu pai quando morreu, eu tinha 16 anos. 16 anos. Então, não tinha mais aquela figura forte do pai em casa. A figura forte que tinha era ele lá. O que ele dizia era lei e um abraço, entendeu? Ele fazia sartava. Faça isso. Porra, então ninguém discutia com ele nada disso, essas coisas. Então, quando a gente aprendia uma coisa com ele, era definitiva. Por isso que eu digo que foi educado lá. Aquelas besteiras, não dobra em esquina. Quantos caras estão vivos aí porque não dobra em esquina? E a gente saía atrás do mestre, a onda. Terminava a aula, a gente saía atrás do mestre ali, queria pegar o ônibus na Praça da Sé. A gente ia de longe atrás dele para ver se ele dobrava na esquina ali na catedral. Aí ele vinha no passeio, chegava assim, pega a catedral, ele abria pro meio da rua e ele. Aí ele foi fazer um curso de especialização ali na Chapada de Vermelho, que era só mato, não tinha nada ali, não tinha o candial, não tinha nada. Aí quando a gente voltou, ele, tá todo mundo morto aí, você tá morto, você tá morto. E aí, porque ele disse, pô, se passarem embaixo da árvore copuda, o cara pode estar lá em cima com o parolé, ele larga na sua cabeça e você morreu. Aí, que filha da puta. Aí no outro ele chegou,
Quando ele chegou, a gente chegou antes dele. Ele foi subir na escada assim, ele chegou e disse, mestre, eu estou morto, porque a gente estava aqui em cima com o paralelo. Ele disse, eu só subi porque eu confio nos meus alunos. Cheque bate. Então, a gente aprendeu muita coisa assim, desse tipo com ele. Vai dormir na casa alheia, durma de barriga para cima, a casa alheia que eu disse, você vai dormir com a mulher de alguém, né? Durma de barriga para cima, com na esteira até de manhã, com o olho aberto e o olho fechado. Rapaz, era cada coisa que ele dizia, pô, mas era coisa do dia a dia dele, que ele passava para ele de graça. A gente não pagava para vender isso. Até queria brigar, porrada. Citou aí, Bimba e Pastinha. Essa contemporaneidade deles. Bimba era o tal, Moela e Pastinha era o tal com ó. Porque o Mestre Bimba. O Mestre Bimba chegou em 1936, desafiou todos os lutadores baianos de qualquer luta contra a campanha regional dele. Apareceram 4, aceitaram o desafio ali no Parque onde era o Bandeira, onde era a Cruz Caída hoje. 4 aceitaram o desafio, que durou 1 minuto e 10 segundos. Certo? E disseram que ele era campeão. E Pastinha era um cara escolar. O Pastinha foi no Liceu de Artes do Ofício, foi do aprendiz de marinheiro, aí aprendeu espada, aprendeu, tocava na banda, esgrima, escrevia a letra de Pastinha, um negócio parecendo de escrivão. Porra, minha letra, você escreveu o nome 10 vezes, é 10 vezes diferente. Os manuscritos dele é um negócio impressionante. A letra dele. Então, Pastinha era um filósofo, era um pintor, pintava, tem uns quadros dele. Estou com um quadro que ele pintou, que é autografado atrás, que é autenticado atrás do Caribe. E tinha essa convivência dos alunos? Tinha, mas não tinha assim, o mestre me mandar ele lá. Uma vez eu ia jogar lá na academia dele, eu e Camisa Roxa e Jair, aí Dona Anice, a mulher dele, ô mestre, os alunos de Bimba estão jogando aí descalço. Aí ele não vai calçar, ela só joga calçado, porque eu nunca entendi isso, mas isso era a tradição da academia dele, que os caras levaram como se fosse tradição da capoeira agora. Pô, eu vou para a festa de Largo, da Conceição da Praia, tem uma roda de capoeira, eu tiro meu sapato para jogar, quando eu voltar ele não está lá. Eu tinha uma sandália velha, japonesa velha, e minha mãe dizia, joga isso fora, não é essa de ir para roda. Porque o cara olhava lá, ninguém roubava minha sandália, porque ela toda acabada, entendeu? Então agora, e eu brincava muito com os capoeiristas assim, rapaz, eu queria saber onde era essa loja que esses escravos, descendentes de escravos, compravam esses tênis Adidas para que é isso, coisa da academia de Pastinha. O senhor falou de marinheiro aí, lembrando, o Saravini teve uma história, né? Ele foi bravo, foi história não, foi... O pai Saravini, Antônio Muquim, é o maior mentiroso de Itapuã, é folclore. Tem na música de seu Reginaldo, quando ele fala que os brancos de fora vinham passear, às vezes inventavam tomar banho de mar, se com roupa de banho não estava não, Muquim alugava maior e calcinha. Era, aquele bar na ladeira onde fica a Cira ali, aquele bar da fronteira dele, Caranguejo o nome do bar. E o salário brigava todo dia naquele bar, era uma confusão do diabo. Certo? Aí tem uma operação Unidas, aquela operação Unidas que os caras vêm, ficam aqui, os navios, né? E os marinheiros foram para ali, para o bar dele, e foi uma confusão lá. Sei que o salário dele lá correndo, deu um voo no seu do cara, pá, com os dois pés no pé do cara, o cara caiu e gritou em coma. E aí o jipão da Marinha veio e levou. Prendeu o Muquim, procurando salário, não achou, perdeu o Muquim, porra. Aí largaram ele. E todo dia de noite, todo dia, o dia todo, aquele jipão da Marinha ficava procurando salário dele. E o salário estava na academia do Mestre Lima, lá no Nordeste. O Mestre não fica aí. Dali o salário foi para o. Depois a gente descobriu, tinha um menino que era da Marinha, o cara não morreu nada, o marinheiro. Estava no navio, lá na enfermaria, mas não morreu. Aí os caras disseram que morreu para poder matar o salário. Aí o salário foi para o interior, e lá no interior parece que apagou um cara lá, trabalhando com o Paraná, apagou um cara lá e voltou para cá. Com um facão da faculdade do cara. Voltou para cá, o salário, né? Mas era muito enrolado assim. E esse pegou na Marinha ficou rolando muito tempo. Toda vez que tinha operação unida ali, os caras ficavam com o jipão lá procurando ele. Mas salário, obrigado. Salário, passava um cara e dizia, pô, salário, aquele cara olhou para você e disse, tá aqui baixinho invocado, ele, quem é, pai? Aquele cara ali. Ele ia lá, brigava com o cara.
coisa pra ganhar. Eu estou em casa, mas ele é muito doido. Eu estou em casa, ele tinha uns alunos legais, rapaz. Tinha uns alunos lá, pô, que olha com ele era legal. Aí ele, tá pô, foi me acordar lá em casa, o que é? Eu vou fazer exame dos meus alunos. E era o dia da lavagem de Itapuã e entrava o trio elétrico ali, a zona toda entrava. Aí, pô, ia embora. Aí onde é? Na escadaria da igreja. Pô, o exame vai ser na escadaria da igreja. Não, peraí. Aí veio, aí tem uma chamada Guilhermina. Ah, legal, Guilhermina. Aí, vem cá. Natava, né? Natava, Guilhermina. Guilherme. Eu jogava muito, Guilhermina. Jogava muito. Aí disse, Guilhermina, tá vendo aquele cara de camisa amarela ali, atrás do trio? Tá, vai lá e dá uma vingativa nele, tá bom, vai dar nota. Aí eu, puta. Aí Guilhermina ia, fulano chegava lá e arrastava o cara, e arrudava e vinha por trás dele e chegava. Que às vezes estava errado, meu irmão. O aluno dele, ele derrubou o cara não caiu, os caras almoçavam o aluno dele, porrada com aquele dele, e aí tá pô, zero. Zero, aí ele, então vai ter que ir de novo, lógico. O era assim, muito. O mestre me fazia um curso de especialização, ele fazia uns cacetetes de lombo de bananeira. Ele dizia que era o pessoal da polícia, batendo nos outros. Ele chegou um dia lá em casa e disse, eu vou fazer um curso de especialização com meus alunos. Eu digo, já fez os cacetetes? Não, a gente vai usar os pau de maculeiro. Muito louco, só. Eu falei no início lá de César, mas não era César, era Sérgio Capoeirista. Talvez o Rony ajude a lembrar isso. Sérgio Sérgio, que morava aqui na Dedé? descida. Eu acho que era isso, né? Você lembra disso? Dedé morreu todo dia. Sérgio era irmão Eu do lembro uma meu vez que o meu irmão falou que estava no carro com o Sérgio, aí o cara. Peraí, ele Geraldo, desceu do carro, que morava na chegou rua, lá, minha mãe. tinha uma rixa com o cara, deu um mundo no cara, que o cara Mas aí, arriou na hora, lá no chão, lá, entrou no carro. Esse pessoal, Gia não ensinava capoeira, entendeu? Valente da porra. Eu não ensinava capoeira ali, entendeu? Só Saraiva que tinha uns alunos dele que ensinavam ele. Ele ensinava, então, uma hora para ali, outra hora para ali, então ele tem uns alunos dele lá, certo? E sempre as confusões que tinha lá, era o aluno dele. Ele que tinha os alunos dele ali em Itapuã. E jogava uma capoeira, porra, bom capoeira. Pequeno, mas bom capoeira. Ele O senhor convivia chama ainda com ele, Itapuã, né? Oi? Só O ficou a senhor lenda, chama só ficou a lenda Itapuã, da né? família. Me chamam de Itapuã, porque eu moro O irmão lá. dele parece que Tem aqui o mais velho, o mais velho que eu vejo faleceu. passando aí também. Eu convivi um pouco com essa live minha. Não, eu irmão dele é Djalma. O irmão dele é Djalma. Djalma ainda está vivo. Djalma Tá vivo, vivo, Manu, Manu está vivo. E Raimunda já morreu. Raimundo morreu, mas Raimundo era filhado da minha avó. Ele mora na mesma rua que minha mãe mora. Hoje o restaurante. Ela morreu com 106 anos. Era academia de baixinho. De baixo. Era O academia de que baixinho. tem de afilhado da minha avó ali, ela morreu com 106 anos. Então, esse pessoal, teve muita gente, muito aluno de Saraiva morreu também. O Kim foi muito meu amigo, muito. Antônio Muquim foi quem fez minha laje lá em casa. Rapaz, era muito louco. Uma vez Agora, eu cheguei e estava conversando com os. é um piloto bravo, viu, que chama Muquinho no interior. Conversando com os empregados, aí disse assim, os pedreiros lá, né? Eu lá no quintal e ele conversando. Não, bom mesmo é carne de elefante, tromba de elefante. Aí eu não é possível. Aí ele vem cá, e onde é que você acha essa tromba de elefante para comprar? Aí você chega, pô. Lá na Amazônia tá cheio pra cima. E a pescaria que ele foi? Aquela pedra de Diogo Dias? Não, Pedra de Diogo ele Dias? perdeu o relógio. Ele Ah, perdeu o o relógio. gato. Quase 30 anos depois, ele lá pescando, de repente pegou o peixe, levou para casa, quando abriu a barriga do peixe, está lá o relógio funcionando. Aquela pedra do Diogo Dias, né? Não é nem Diogo Dias, que Diogo Dias não foi lá. Tinha uma placa de Goodyear. Era a pedra do Diogo Dias. Pedra do Diogo Dias igual a placa só. É conhecida. É, Diogo Dias, aí todo mundo, Diogo Dias, que Diogo Dias não havia aqui? Era uma placa da Goodyear. Aí ele chegava para mim e fazia, quando eu cheguei aqui em Itapuã, aquela pedra era pequena, olha o tamanho disso. Agora eu conheço um que dizem que era alterofilista que fazia a pele com a pedra de Diogo Dias. Tinha muito, mas ele é conhecido Todo lá em mundo Itapuã fica pescador, né, velho? como grande mentiroso da Itapuã, Antônio Muquim. Mas ele contava cínico, sério. Muquinho morre de vida. Não é possível. Mas aproveitando o gancho aqui do seu apelido, uma pergunta que eu quero fazer também, invocando aqui o mestre Aberrei, que não pode estar com a gente, né?
foi um episódio que me emocionou muito, né? Um evento que teve. E no início a gente pegando o nome dos alunos, né? Aí uma menininha, bote o seu nome de capoeira. Não gosto do meu nome não. Qual é o seu nome? Ela, Camarão. Mas por quê? Porque quando eu fico com raiva, eu fico vermelha. Isso o mestre Aberrê estava do lado, escutou, caladinho. Aí no final do evento, ele conversou com o mestre da menina, né? E falou assim, a partir de hoje, você como é a joia preciosa de sua mãe, a partir de hoje você é rubi, que é vermelho também. Eu achei sensacional. Não deixe mais ninguém te chamar de Camarão. O olho da minha brilhou, a mãe também, foi um momento emocionante. E eu queria perguntar aqui aos mestres, né? Essa coisa do apelido é uma coisa tão importante, né? E até o próprio, assim, o mestre Bozó Preto é um apelido que hoje seria considerado talvez até ofensivo, né? Como é que os mestres veem? Bozó Preto e Bozó Branco. Como é que vê Não era nem Bozó, nem era preto, nem era branco. Era Neneco, ele lá quando ele era Carlos Alberto. E o apelido dele era Neneco. Aí um dia ele me apareceu lá, ele sumiu, apareceu o mestre lá. Aí o mestre Bozó, eu digo, é você que é o mestre Bozó? Não, eles não me chamam assim, então. Mas ninguém sabe. Mas, por exemplo, aí você vai na Rádio Capoeira, tive ontem batendo um maior papo com o Raimundo, sou eu, quem me falei que Você, depois que recebeu o seu apelido da academia, os caras esqueciam seu nome. Só tratavam você pelo seu apelido e acabou. Tem um movimento aí de alguns capoeiristas que querem tirar essa coisa de botar apelido nos capoeiristas, que agora tudo. Botar o apelido em melancia, meu irmão, que é isso? A mãe foi lá e tirou. Porque o menino já sofria bullying, aí melancia. Aí botaram o apelido do menino lá naquele histérico. A mãe foi lá falar com isso, não dava para mudar para nervoso. Então, hoje é difícil. Agora, apelido sempre surgia na capoeira, como surgia os apelidos de futebol, da gente na rua e tudo. Não, qual o problema? E lá no México tinha um negócio. Você, primeiro dia, quando você aprendia a sequência, batizava, e botava um formato para jogar com você, quando terminava, dizia, bora, apelido desse cara, o nome de guerra dele. E aí você olhava o tipo físico, se tocava, o instrumento, como se vestia, você botava o apelido. E eu vinha chegando atrasado, eu levei uns caras lá da porta para apoiar, levei o Fernando também, o Ciro, Paulo Barreto. Aí eu fui entrando assim no vestiário rápido, o mestre também cheguei atrasado. Aí eu mudei a roupa, eu mudei, voltei, ele chegou, deu a apelido desse cara aí. Aí de pronto, assim, o cara era um dos que eu tinha levado, o Fernando. Aí eu dei esses pregos, aí o mestre, palma para prego aí, eu prego. Pô, por que você botou meu apelido de prego? Sei lá, pô, foi o primeiro nome dele. Até hoje o nome do cara é prego, pô. Não tem nada a ver com Falando de apelido, eu tem uma apelido aí que você não achou interessante, que é Mestre Gigante, como é que ele surgiu. Você chamado Mestre Gigante? Era Bigodinho o nome dele. Ele tocava nas sodas de rua. Ele é pequenininho, viu? Você assiste. Aí lá no mestre, aí fazia, eu baixei o minha cara. Aí eu tô pequenininho, minha cara. Aí o mestre parou assim, eu falei, de hoje em diante o apelido desse rapaz aqui é Gigante. Entendeu? Aí todo mundo entendi. Todo mundo passou chamando de Gigante, até ele morrer. Eu mesmo tenho um apelido. Perna de saracura. Saracura tem as pernas compridas mesmo. E fina. E o Tico veio de Tico. É o Tico querido veio. Tico, como diz, é feito dominó. É o meu tio esse que eu falei, que pegou minha mão. Ele embora Tico e panela e começava aquela música do Tico pra lá, Tico pra cá e ficou. Quando eu cheguei em Bozó, e teve um exame que ia ter o pessoal para pegar apelido, eu fiquei responsável de fazer uma relação, porque tinha muita gente nessa vitrine, muita gente para fazer na hora. Então fazer uma relação de nomes para dar para o mestre, para ir botando nos alunos, né? Então ele olhava, chegava e já abria os nomes. Antes tem os apelidos Zumbi, Pelicano, que hoje é aluno formado no mestre Coronel, vários outros lá, Águia, foram os apelidos que eu tinha selecionado. E aí fez todo mundo e eu estava lá ajudando na organização, e o mestre Marcos, que hoje é o mestre Marcos, que mora lá na Alemanha, a gente ficou responsável por essa coisa de organização. Terminou tudo e faltava eu para ser batizado lá e ter que fazer a visita. Aí só tinha sobrado o Camaleão. Aí pronto, Tico Camaleão. Aí foi bom porque tinha um cabelo naquela coisa alisado e preto e branco, né? Cara, ficou bom, combinou o cabelo dele, que é de duas cores, é camaleão.
Ele pronto, não saiu mais, ficou tipo Camaleão e como vai Raimundo. Meu nome de batismo é Raimundo Nonato Souza. Ninguém na capoeira. Raimundo também, né? A pouco que tem de Raimundo capoeira, é impressionante. Um evento do mestre Geni, você estava lá, a gente tinha 6 Raimundo, eu, você, Petróleo, Raimundo Dia, Raimundo. Nunca vi tanto Raimundo. E aí tem uma dizia roda minha de mãe, Raimundos. por que você botou meu nome de Raimundo? Aí minha mãe disse, não, porque na hora do parto, eu fiz a promessa a São Raimundo. São Você Raimundo, é o caso vocês vão dela. mudar seu nome para Raimunda. Meu irmão chama Raimundo Caçador. O que tem de Raimundo nessa terra, meu Pai Raimundo. pai? Meu pai também. O que tem de Raimundo nessa terra é festa. Nesse mundo, né? Mundo, gosto do mundo. Se eu não me chamasse Raimundo, não seria uma rima, mas seria solução. Raio do mundo, raio do mundo, muito mais fácil do meu coração, né? Só pra Deus, lá em casa, todo mundo tem. Muito bom. Lá em Ah, casa, queria um todo pouquinho essa mundo. cantoria, né? Vamos de cantoria, pode É ser? Gamaliel. Lá em casa. Gamaliel, Trabalhadora da você fez alguma música sua? Lá em casa. Sua. Música sua, letra? É. Então canta uma música sua, porque essas outras cantoras não é questão. Eu vou cantar uma aqui e falar do mestre Bimba, já que tem um grande representante. Olha lá o que você vai falar. A vida boa. Lá em casa, todo mundo tem um apelido. Todo Todo mundo. mundo na rua tinha apelido. Mano é preto. Mano é preto é o quê, meu Deus? Deixa quieto. Acho bom. Anania, porque tem as pernas assim. Aí a gente chama ele perna de alicate. Tem uma música minha que você estava até na mesa, em 87, um festival de música da Grupo Senzala, quando eu era Falcão, que é com Sei, lá na Moeda. Eu fui, eu, Bozó e Bozó Branco, a gente cantou lá, e cantou uma música minha, foi classificada. Acho que o Bozó cantando salve, Foi salve, o salve, segundo lugar, salve, que a galera salve. queria dar o pessoal do desvio, e aí foi a pressão, não. Foi muito legal aquela música do Indaiá e duas meninas lá do Mestre Bozó, Indaiá e Cante uma sua aí. que quiserem. Tem uma que... Cuidado que a gente vai dar nota. É, tá bom. Agora, eu não sou só canto como não tenho cantador. Como estamos falando aqui, falando muito do Mestre Bimba, tem um grande representante. O Mestre Bimba na minha vida entrou sem eu saber, a capoeira regional também. Tem uma ligação muito grande, né, de raiz. E nessas mudanças que houve na minha vida, eu tive um sonho com o Mestre Bimba, ele dizia assim. Eu sonhei com o Mestre Bimba. Eu sonhei com o Mestre Bimba. E no meu sonho ele falou: ó Chico Camaleão, por favor, presta atenção. No que vou te falar. Tem muita gente querendo imitar. Tem muita gente querendo imitar a minha regional. E nessa tentativa estão perdendo a vista. Camarada, água de beber. Ei, ei, ei,
uma indicação da capoeira regional e eu achei isso interessante, porque o mestre Bimba eu tenho nesta conta aí comprado. Como o mestre Bimba era grande, você fez uma música para ele, toca com toque de Angola, toca a ladainha que não existe na capoeira regional, só existe corrida e compadre, tá vendo você com essa coisa? É um desvirtuado, é um camaleão. Cara, camaleão, você fazer o quê? Pegamos ele com uma cor diferente agora, né? Mas tem muita música que eu vou ter uma assim. Essa noite eu sonhei, quase não acreditei que um dia seu Bimba ia me visitar. Foi um sonho, eu sei, muito triste eu fiquei. Eu queria do sonho nunca mais acordar. Ele vinha de branco tocando o seu birimbau, cantou logo uma quadra, um corrido na sua regional. Depois sumiu com o vento, se espalhando pelo ar. Mestre Bimba está aonde o birimbau toca. Essa noite eu sonhei, essa noite eu sonhei. Não, essa é do aluno lá de Sergipe. Cabeça de cada música. Tem uma música que eu fiz quando fui para o acordeon. Foi ver no acordeon, mas estava no avião, né? Eu digo que a música que foi feita mais perto do mestre Bimba, porque a gente estava 10 mil metros. Pô, é assim. Bimba, me diga, quem eu vou nessa briga? Quem é que joga legal? Essa tal é jogou. Aí entrou as frases do mestre Bimba assim. Ele dizia assim, aí quando a gente perguntava, quem é o bom daquele? Ah, hoje o bom foi você, amanhã eu não sei. Hoje o bom foi você, amanhã eu não sei. Depois você vai dizer. Era ganhar um campeonato lá, que achava longe. Ah, hoje o bom foi você, né? Depois vai dizer. Tem umas coisas legais. Ele faz muita música de capoeira, mas que é sensacional, acordou. É, acordeon. Esse acordeon não é o do famoso jeito. A filha dele, A que é filha filha dele é muito minha amiga. Paulinha? Sim, Paulinha. Paulinha e Patrícia. Patrícia agora tá todo Mora no fundo, além de meia, com a cara de minha Ela tá mãe. em Bebe agora, né? Paulinha tá em Beto. Patrícia canta, toca. Ela mora no fundo da Tinha casa de minha aquele mãe. projeto Quirimurê é Maíra Todos Santos. Né? Era o projeto Quirimurê, acabou, vai ficar ali aqui na frente, a bastante dele. Eu fiz um serviço lá na casa Ele dele. comprou aquela casa, rapaz, fez aquelas áreas legais. Uma vez ele hospedou ali 40 americanos que ele ficava ali. Depois ele acabou vendendo a casa, Paulinho não tem mais casa, vendeu pelo mesmo preço. Depois ele gastou dinheiro, já tá. Ele é perigoso ali, o cara, Paulinho saiu porque o cara matou o cara na porta. O cara entra no carro, aí o velho chegou, aí o pai do menino, desceu do carro, isso quebra, pô! Matou o cara na porta. Aí ela. Mora no fundo da casa da minha mãe. Morava em casa. Pois é, essas são as voltas que o mundo dá, né? Prazer estar com você. Eu nem sei como é que eu digo em casa, que cor e vivo. Você vê como o cara se adapta para Angola, se adapta para regional, se adapta. O Tico tem. Uma vez eu estava em Brasília, me lembrei de você. Fomos na casa que era do Gomerino Silva, que era o bruxo da ditadura cristã. A casa é muito bonita, tem cachoeira dentro, você tem. E estavam fazendo lá uma universidade holística. E aí fizeram uma roda holística, era dia de lua cheia, fizeram uma roda toda de flores assim, para a gente jogar. E tinha que abraçar a jaqueira, conversar com a jaqueira, receber as energias da jaqueira. Foi uma loucura. Né? Aí minha mãe falou, você fez isso tudo? Fiz. Porra. Conversei com a jaqueira, conversei, e ela respondeu, eu digo, respondeu, mas era uma língua diferente. Né? Porque minha mãe dizia que conversa com as plantas, ela conversava com as plantas, né? Todo dia, eu converso com as plantas, como é que você está, não sei o que, eu molhava. Você conversou com a jaqueira, eu conheci, mas não entendi nada que ela respondeu. E a cartola diz, né? Deixe minhas rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas estão. Perfume que. Às vezes eu fico pensando assim, como é que o cara, porteiro de edifício, né? Malandro, estava lá jogado, faz uma música dessa. Você estuda 700 anos, mas não tem jeito. Não vai fazer igual nem a pau. Dizem que a música a letra de Rosa foi feita por um mecânico. Só que o cara também é assim do povo. E a letra de Rosa é tu és.
vitrine É, gostosa, não, essa forma faz gostosa. Vaziano. Com Deus de Olha, qualidade. Patativa do Assaré. Batatinha no sal. Como é que o cara, de onde o cara... De onde tira Que essa- universidade é essa? Fala um verso pra gente aqui, dona Salvador. Dona Salvador. Deixa eu ver aqui. Gosto da rosa branca, que nasceu no meu jardim. Gosto da rosa branca, que nasceu no meu jardim. Mas gosto mais da sua mãe, que criou você pra mim. Esse aqui é o mestre do samba, do Jeixaga. Fala Canta um outra trechinho aí. aí pra gente. Mestre. Eu adoro cantar desde pequeno. Tira um verso aí pra gente. É? Jeixá, o samba. Poxa. Me pega assim de ser madura. Sempre assim, né? Dá um mortal, dá um mortal. Sabe rolê, Foi a roda de capoeira. Aí... sabe rolê. Deixa eu tirar outro. É assim. Cravo branco na janela. Esse é de homem e de mulher também. Cravo branco na janela. É sinal de casamento. Moreninho guarda seu cravo, que ainda não chegou seu tempo. Isso é legal, tem uma música do Nascimento que diz assim: abra a janela, Maria, é dia o sol já raiou. De manhãzinha o passarinho cantou. Foi fazer o seu ninho dentro do seu bangalô. Comédia é uma coisa boa, né? Vai ser umas Lembrou? músicas. Lembrou, fica pro próximo dia de papo. Então, aqui, eu vi Não, a eu, assim, eu considero Rony, assim, eu pedi para a dona Salvadora, até porque ela nasceu em Itaperuá, interior de Bahia, veio para Itapuã ainda bem menina, é uma vendedora de ambulante que vende, e tem uma bagagem cultural, uma memória fantástica. A gente falou sobre isso aqui, né? E o Rony, para mim, é essa figura aqui que eu até tenho estimulado ele a trazer essa memória do samba, da música, que são coisas raras, que hoje em dia estão como se estivesse em extinção. Né? A gente tem que fazer que nem um projeto Tamar e outro, né? de preservar Meu arquivo, meu essas arquivo, figuras. Olha, a gente chegando agora mais duas figuras Meu arquivo vivo fora de tá série. guardado. 3, olha só. Aproveitem e acenda essa luz aqui, ó. Olha, Edu, acenda essa luz aí pra gente ver melhor você aí. Essa aí. Olha lá, ó. Olha as figuras que estão chegando. Imaginário é pesado. Olha só, voltou do carnaval? Hein? Voltou do carnaval? Não, não fico carnaval, Fosse não. meu apelido aí, minha tia, qual vai ser? Vai apelidando aí na hora. A minha adolescência me lembra Bom, tudo. estamos aqui chegando ao final assim, de mais um Genipapo, né? Sempre é um sinal, né? Quando essa galera chega, diz, rapaz, a gente já conversou um tanto. Quanto tempo? 1h42 minutos. Bateu Passou. Mas também com essas personalidades aqui. Tem muito várias destaques, pessoas que me ligaram, que eu mandei aquele carta que você fez. O pessoal da Finlândia, da Suécia, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal de Portugal, o pessoal de Budapeste. Disse que iam estar ligados. Quando vocês colocaram no YouTube, vão estar ligados para ver. Beleza. Então é isso, hoje, dia 27 de fevereiro, a gente teve essa oportunidade, né, porque o gene, esse gene papo com G, né, vem da genética, vem dessa herança, né, eu acho que hoje a gente teve essa oportunidade aqui também de fazer essa ponte, né, meu amigo, então, passar para vocês, passar para eles, a gente conclui aí. Esse dia de hoje vai ficar no coração, viu? E entre outras coisas, eu descobri que o Genipapo também é um mestre. Então, a partir de agora vai ser o mestre Genipapo. Ó. E quero, assim, lembrar que a gente acabou nem falando, né? Menino de Amadeu aí, ó. Ai, pronto, já tá feliz. Ele papo. Mestre do papo. Você já saiu com o apelido, capoeira, olha só. E a gente acabou nem falando que vai começar um projeto lindo no Mestre Camaleão, né? Malungas e malungos na Capoeira do Intuitivo. Vão ser assim, 11 eventos gratuitos, vão estar acontecendo oficinas interligadas, né? Vai começar com o encontro de capoeira, né? Que vai ter a mulher na capoeira, desafio de superação, dia 11 de março, na Casa da Música, 3 da tarde, entrada franca, sejam bem-vindas, bem-vindos, vai ser sensacional.
Gratidão. Viva a capoeira! Viva! Aí estava dizendo aqui que essa coisa do. Agora é mestre Genipapo. Aí uma vez eu fui no evento do Nenel, na aula do Nenel, lá no Politécnica, lá na Federação. Ele tinha um projeto lá, capoeira, só menino, né? Aí eu fui com o Fred, né? Fred Abreu, do Chupão. Aí cheguei lá, os meninos todos, mestre Fred, e eu olhando assim, o cara já é mestre. Que o Fred que arranjou o negócio lá, né? Aí quando os meninos saíram assim, eu disse, vem cá, meu irmão, você já é mestre? Ele disse, não, então, pô, mestre é meu apelido. Eu nunca vi o rolê também nada. Os caras de capoeira são fantásticos. O Camisa Roxa, o irmão dele, o Camisa do Rio, deu um título aí de grão-mestre. E eu invocava esse negócio, que grão é um negócio da maçonaria, do lado dos templários da maçonaria. E, pô, você bota na capoeira, assim, sem querer ver, não tem como explicar, e fica depois. Aí eu um dia encontrei o Camisa Roxa aqui, eu fiz, vem cá, meu irmão, quer dizer que você é grão-mestre? Mais do que mestre. Aí ele olhou para mim e falou, não, Itapuã, é que na organização do Abadá, que é o grupo do Caminho, na organização do Abadá, lá, eu sou apenas um grão, não é mestre, grão-mestre. Eu espero que as pessoas se divirtam aí. A coisa foi muito informal, assim como toda a roda de capoeira deve ser, lógico, certo? É muito alegre, com muita alegria, e parar com essa coisa dessa parte muito científica da capoeira, muito didática, muito, entendeu? Coisa para intelectual só, como se intelectual fosse só quem estudou, certo? Eu tenho uma honra, mas é uma coisa que eu defendo tudo que é lugar do mundo, que o cara que me ensinou, e onde eu fui educado, eu era analfabeto, certo? Era mestre de língua e eu nunca vi um cara com uma sabedoria tão grande. Uma vez a gente foi na faculdade de arquitetura, e era um lançamento do livreto de Jair. Aí o mestre, o cara disse, que pergunta a gente faz o mestre aí? Não, deixa aí que ele fala. Aí ele subiu no palco, falou. Quando terminou, os estudantes todos levantaram, ficaram a Paulina ali de pé assim. Aí um velhinho levantou a mão. Aí, diga, ele disse, não, eu sou professor de filosofia aqui da Universidade Federal da Bahia e quero dizer que quem devia estar ensinando filosofia aqui nessa escola era esse senhor, não eu. Obrigado pelo convite, certo? E antes, espero que o Genipapo não seja extinto, certo? Mas que fique na memória da gente para sempre. Muito obrigado. Gente, vocês que estão aí assistindo, continuem compartilhando com seus amigos, que nós queremos bater o recorde não só de horário, como a gente estourou o horário aqui, mas também da audiência do Genipapo, tá? Portanto, você compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Dois que já Isso fizeram aqui, muito vão importante. divulgando aí para eles não baterem fácil assim. Muito importante. Divulgando de vocês. Para mim, sinceramente, de coração, digo que é uma honra estar aqui ao lado desses baluartes, dessas pessoas que fazem tanto pela cultura da nossa cidade, do nosso país, da nossa comunidade. Então, costumamos ficar focados nas questões negativas do planeta. Mas tem muita coisa boa acontecendo, talvez em maior quantidade. Só que a mídia não dá valor a isso, isso não é notícia. Mas aqui como agora, esse momento auspicioso, vocês não sabem o quanto de emoção, de sentimento rolou aqui nessa mesa, que vocês estão do outro lado assistindo. E no planeta está acontecendo muitas coisas como essa. Então a gente tem que acreditar que podemos construir, e estamos construindo um mundo melhor. A capoeira é um desses elementos que está contribuiu, está contribuindo e vai contribuir muito com a paz, com a melhor relação humana no mundo. Eu me orgulho de ser capoeira, um orgulho muito grande de estar ao lado do mestre Itapuã, porque eu conheci primeiro ele através da literatura. Quando eu era muito ignorante, eu aprendi muita coisa através dos seus livros. E depois a oportunidade de conversar, de vê-lo atuando, e agora, nesse momento, estar com ele aqui do meu lado, é muito importante para mim, mestre, nessa questão de hierarquia, de ancestralidade, o que você representa para a capoeira no mundo. Eu tenho uma satisfação muito grande e todo respeito pela sua pessoa, por tudo que você tem feito e está fazendo pela capoeira. Gratidão pela sua existência, gratidão por a gente estar se conhecendo e gratidão por esse espaço verde
que está também aqui, ó, trazendo várias questões, vários momentos auspiciosos. Então é preciso a gente divulgar essas coisas. E você que está aí do outro lado, procure as coisas boas para compartilhar na internet. Para a gente não deixar que as coisas negativas tomem conta de tudo e faça todo mundo acreditar que o mundo está pior, cada vez pior. Nós é que temos a obrigação de construir um mundo melhor, como esse momento aqui agora, estamos aqui compartilhando isso. Aloha, salve, namastê, axé, odoiá. Axé, odoiá. Maravilha. Agradecer de coração, fazer minhas as palavras de meus Chico. Amigo Fábio Chico. Sensacional. Eu vou só dar uma dica, porque durante a conversa aqui eu lembrei muito, e agora o Chico falou sobre as coisas boas que acontecem no mundo. Eu dei essa dica para algumas pessoas ontem, não sei se alguém conseguiu ver, mas ontem minha companheira, Jane, ela falou, vamos assistir um filme, aí ela escolheu um documentário, Missão, Alegria em Tempos Difíceis, né? Que é um encontro de Dalai Lama com Desmond Tutu, com o Bispo Tutu. E rapaz, olha, vale a pena assistirem, porque eles começam assim, bem descontraídos, assim, brincando com o outro o tempo todo, daqui a pouco eles entram pela história de vida de cada um deles, pelo que aconteceu no Tibete, o que aconteceu na África do Sul, nesse período que eles vivenciaram tudo na pele, e trouxeram essa mensagem, trazem essa mensagem para o mundo. E a gente ouve falar que tudo passa. O que fica... Genipapo. Mestre Genipapo, permanece.